Nossa história começa com uma mulher chorando, enquanto o narrador diz que existem pessoas neste mundo tão azaradas, que é impossível não sentir pena delas. Vemos que essa mulher estava tentando escapar de um monstro bizarro, com múltiplos braços que atacava outros humanos ao seu redor. O narrador diz que Kang Sam era uma dessas pessoas, e então cortamos para a cena de um garotinho, assistindo a uma reportagem sobre os ataques de monstros. Nela vemos que os pais de Kang Sam também morreram, enquanto estavam a caminho de buscá-lo na escola. Como se isso não fosse ruim o suficiente, seus parentes não apenas roubaram todos os bens que deveriam ser seus, mas também abandonaram o garoto nas ruas para viver como órfão. Mas viver nas ruas deu ao garoto uma determinação incrível, forçando-se a comer até comida estragada para sobreviver. Pouco a pouco, ele conseguiu um emprego, começando a estudar como um possuído, dormindo apenas 4 horas por dia entre o trabalho e a escola. Ele era muito talentoso e esforçado, mas o destino sempre foi cruel, e nunca deu um pingo de sorte ao nosso protagonista azarado. Uma série de infortúnios caiu sobre ele quando foi fazer uma prova. Seu apêndice estourou e ele teve que desistir. Ele tentou fazer outra prova, mas o ônibus em que estava capotou no meio do caminho, e ele acabou chegando atrasado e perdendo a prova. Em outro dia qualquer, ele estava prestes a sair de casa quando uma bicicleta caiu, e de alguma forma emperrou sua porta, prendendo-o dentro de casa e fazendo-o perder a aula. Mesmo ele se esforçando ao máximo, um monte de incidentes azarados como esses continuaram acontecendo com ele, levando o protagonista a uma vida cheia de fracassos. Ele estava prestes a desistir de se tornar um caçador ou de conseguir um emprego decente, mas ainda tinha uma última esperança se tudo mais desse errado. Essa esperança era o despertar. Existem pessoas escolhidas pelos deuses que nascem com talentos adormecidos, e quando completam 20 anos, esses talentos despertam. O despertar era metade do caminho para se tornar um caçador, e é por isso que Kang sempre treinou o máximo que pôde, para fortalecer seu corpo para o dia do seu despertar. Mas parece que nem isso deu certo para o coitado, porque no dia do exame para determinar seu rank de caçador, ele recebeu um rank F, o mais baixo de todos. O examinador explicou que ele não tinha nenhuma habilidade, e que se há 1% de pessoas com talento natural que chegam ao topo, o protagonista faria parte do 1% abaixo, até mesmo dos piores. Para piorar as coisas, o examinador até deu uma risadinha da situação, e mesmo tendo se desculpado, tudo aquilo esmagou o espírito do protagonista. Depois de todo esse tempo, a história corta para o presente, onde o protagonista tem agora 25 anos. Vemos uma criatura parecida com um lobo atacando o protagonista, que tenta se defender com seu escudo. Seu esforço para bloquear o ataque é tão intenso que ele acaba quebrando o braço no processo. A criatura avança contra ele com fúria nos olhos, pronta para acabar com ele com seus dentes. Mas o protagonista agarra as patas do lobo e o encara com determinação, mostrando que não vai cair tão facilmente. Ele agarra o braço da criatura e o vira para baixo, para tentar desequilibrar o lobo. E enquanto ele cai, o protagonista acerta uma joelhada sólida, bem no focinho da criatura. A criatura então cai violentamente no chão, derrubando tudo pelo caminho. O protagonista então olha para alguém e implora para que use sua magia. Pelo amor de Deus, porque as coisas estão ficando ruins para ele. Essa pessoa começa a carregar uma bola de fogo e chama o protagonista de escudo humano, dizendo para ele esperar porque ele ainda está concentrando sua magia. Kang percebe que se meteu em uma situação ruim. Ele explica que formou uma equipe com aquele mago e outro tanque, mas se arrepende de tê-lo feito. Eles estão cercados, e o outro tanque já perdeu um braço, no meio de todo esse caos. Além disso, o mago, que deveria estar lançando feitiços para causar dano aos monstros, por algum motivo não está conseguindo fazer seu trabalho direito. Essas criaturas com cara de lobo são chamadas de gnolls, e embora não sejam monstros fortes, um mago de rank F ainda sofre para derrotar apenas 2 deles, sem a ajuda de outro mago. E vemos que um dos gnolls está se levantando, enquanto o protagonista percebe que quase foi morto, apenas para cansá-lo. É quando o mago finalmente para de enrolar e termina de carregar o feitiço, dizendo ao protagonista para sair do caminho. Ele aponta seu arco de fogo para os inimigos e diz que vai acabar com eles com um único golpe. O protagonista e o outro caçador se sentem aliviados, porque ele finalmente terminou de carregar, enquanto os gnolls os encaram com ódio nos olhos. Então o mago finalmente dispara, e a flecha voa em direção aos 2 monstros, mas ele erra. E a flecha atinge o chão antes mesmo de alcançar os inimigos, e eles apenas ficam parados, sem entender nada. O protagonista entra em pânico e xinga o mago, dizendo que ele desperdiçou magia atirando a flecha no chão, que agora eles estão ferrados, mas a conversa deles é interrompida, quando o outro caçador deixa sua espada cair no chão. E quando o protagonista olha, o cara está no chão quase sendo devorado por um dos gnolls, agora sem sua espada. Ele não pode fazer nada além de pedir ajuda ao protagonista. Mas ele também está ocupado lutando contra o outro gnoll, e diz ao guerreiro para aguentar firme que ele está a caminho. No meio do caos, ele olha para o lado e vê que o mago abriu um portal, e percebe que ele está fugindo e deixando-os para trás. O mago, com a cara mais deslavada possível, diz que viu que os 3 estavam prestes a morrer, então pelo menos um deles deveria sobreviver. E ele ainda zomba do protagonista, chamando-o de escudo humano, o que o deixa furioso.
O narrador explica que o protagonista era um tanker, geralmente a função dada a pessoas sem poderes, e é por isso que também eram chamados de escudos humanos. Ninguém se surpreenderia se eles morressem a qualquer momento, já que eram considerados ferramentas descartáveis por pessoas de rank superior, percebendo que essa é a realidade, e que o outro caçador está prestes a ser devorado pelo Gnoll, que o ataca. O protagonista até pensa em fugir pelo portal, que ainda está semiaberto já que morrer, tentando salvar alguém sem valor. Seria um fim sem sentido para sua vida. Mas antes que ele possa atravessar o portal, ele é interrompido por alguém, que diz que ele foi escolhido por alguém chamado Asmaun, o deus das provações e do sofrimento. Ele não entende nada e apenas fica parado em frente àquela parede, enquanto vemos que essa pessoa é na verdade uma bela mulher de cabelos brancos. O protagonista fica furioso e pergunta para onde foi o portal, que estava bem ali, um momento atrás. Mas a mulher simplesmente solta um grito absurdamente alto, dizendo que a partir de agora, ele terá que passar por uma provação para pagar pelo karma de sua vida passada. Kang não entende nada do que ela está dizendo, e só consegue tapar os ouvidos, para se proteger do grito explosivo da mulher. Ele se pergunta o que ela quis dizer com vida passada. E então, a mulher pula do topo da parede e aterrissa na frente dele, rachando o chão no processo. O protagonista nem tem tempo de processar o que acabou de acontecer, quando um Gnoll aparece atrás dele e o perfura com suas garras. A mulher então olha para ele naquele estado com um sorriso estranho, e pede para ele por favor fazer a escolha certa. Então a história corta para aquele outro caçador, que estava sendo atacado pelo Gnoll. Ele ainda está vivo, mas lutando para escapar. Ele se pergunta onde tudo deu errado em sua vida, e descobrimos que seu nome é Kim Chun-sik. Vemos então um flashback da vida desse caçador. Ele morava com seus pais, mas seu pai era um alcoólatra que batia na esposa, e não aguentando mais, ela decidiu abandonar os dois, mas não demorou muito para que seu pai morresse em um acidente de carro, deixando Kim para viver com sua avó como a única família que ele tinha. Antes do mundo ser atacado por monstros, Kim era apenas um garoto normal. Ele morava com sua avó e a ajudava como podia. Quando cresceu, ele trabalhava como qualquer funcionário assalariado comum, sem se envolver com os caçadores. Até que algo aconteceu que se tornou o ponto de virada em sua vida. Sua avó desmaiou devido a uma doença rara, e o médico disse que o tratamento seria muito caro para ele. Sem ter como conseguir aquela quantia absurda de dinheiro, ele percebeu que precisava encontrar uma fortuna de alguma forma, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Foi quando ele decidiu se tornar um caçador. Mas ele também falhou no exame de caçador quando fez 20 anos. Então as coisas pareciam ruins para ele. Mas sua avó era a única família que ele tinha, e ele faria tudo o que pudesse para protegê-la. Então, com muito esforço, ele finalmente conseguiu se tornar um caçador. Mas então cortamos para o dia de hoje, onde ele está sendo atacado e prestes a morrer. Em suas memórias, Kim se arrepende de ter aceitado a proposta de um mago para ir naquela missão, e ele já suspeitava que aquele cara o abandonaria em algum momento, prestes a perder a luta de força contra o Gnoll. Ele pensa em como sua avó ficará quando ele não estiver mais lá para ajudar com o tratamento dela. Mas então, do nada, o lobo para de atacar e vemos uma espada atingi-lo bem perto da orelha, dando um fim ao monstro. Kim fica em choque e não tem ideia do que acabou de acontecer, ou de como ele ainda está vivo. E para explicar isso, a história volta alguns momentos, para quando Kang foi atingido pelas garras do lobo. Aquela mulher aponta para ele e diz que em sua vida passada, ele era um demônio, e explica que é por isso que sua vida atual é cercada de infortúnios. O protagonista não entende nada, nem mesmo como ele ainda está vivo depois de levar aquele golpe. Mas a mulher simplesmente coloca a mão na garra do lobo, e ela desaparece como papel. Ele toca seu estômago e percebe que o ferimento do ataque do lobo já cicatrizou, como se nunca tivesse acontecido. Então Kang pergunta à garota o que está acontecendo e se ele ouviu direito. Ela explica novamente que ele era um demônio, e vemos brevemente a imagem de alguém que parece ser o protagonista. Em uma vida passada, Kang ainda não entende nada, mas a mulher diz que acreditar nela ou não é problema dele. Mas ela avisa que, se ele não resolver o problema com seu karma passado, ele nunca terá uma vida feliz. Mas ao completar as provações, ele pode limpar os pecados do seu passado, sem mencionar que ele ganhará recompensas de acordo com a dificuldade da provação. Então ele precisa aceitar esta missão, porque é a única maneira de ele ter uma vida feliz. Ela então corre em direção ao protagonista, que ainda não tem certeza do que fazer, e diz que é hora de eles começarem a primeira provação. A missão é escoltar o caçador Kim Chun-sik em segurança para fora do mundo em que estão atualmente. O protagonista diz para ela parar de falar besteira, já que os dois juntos não conseguiam nem lidar com os monstros antes. Então o que ele deve fazer agora? Ela interrompe o garoto tirando uma estranha folha azul brilhante e diz que esta é a recompensa dele pela missão. Voltando ao momento em que Kim estava quase morrendo, vemos o protagonista correndo em direção aos monstros, com uma espada na mão. Os dois Gnolls o notam, e um deles já pega um pedaço de madeira, se preparando para lutar enquanto avançam em sua direção. O protagonista destampa algo. Um feitiço mágico sai de dentro, daquela espada que o protagonista carregava. Ela fica envolvida por aquela magia, e vemos que é um feitiço que torna sua lâmina absurdamente mais afiada. Com essa nova força, ele continua avançando contra os inimigos, usando seu escudo para bloquear seus ataques. Ele corre pelo campo de batalha, com uma velocidade que nem sabia que tinha, desviando de todos os golpes que vêm em sua direção.
No final, ele desliza por baixo de um dos monstros e puxando sua espada para cima, ele acerta um golpe limpo que perfura completamente o gnoll. O monstro uiva de dor, e aproveitando este momento de distração, o protagonista dá o golpe final com sua espada. Com fúria nos olhos, ele continua a cravar sua espada com toda a força que tem, enquanto o inimigo tenta usar sua garra para empurrá-lo. Mas é muito lento, e antes que possa agarrar o protagonista, ele desaba derrotado no chão para nunca mais se levantar. A garra do monstro conseguiu ferir levemente o braço de Kang, que está aliviado por pelo menos um dos gnolls ter caído. E nesse momento de descuido, o outro gnoll quase arranca um pedaço do protagonista. Ele consegue se desviar no último segundo. Kang xinga ao perceber que sua espada ainda está presa no outro inimigo, e que ele terá que descobrir uma maneira de pegá-la se quiser vencer. Ele ouve a voz daquela mulher em sua cabeça, avisando-o que as provações são feitas para forçar uma pessoa a arriscar a vida, e que ele deve ter isso em mente. Ele então saca uma pequena adaga e decide enfrentar a fera de qualquer maneira, saltando sobre ela e dizendo para vir com tudo o que tem. Ele se defende do golpe de garra do inimigo, e por causa do seu braço ferido, ele quase deixa a adaga cair, mas ele a segura firmemente e com grande esforço, consegue atingir o gnoll em um ponto vital e crava a lâmina. Com toda a sua força, o monstro cai, agora sem vida, e o protagonista respira fundo, aliviado por finalmente ter conseguido. Mas então ele se lembra que Kim ainda está em perigo, e corre para pegar sua espada, que ainda está presa no gnoll. Depois de pegá-la, ele a atira, com toda a sua força, e acerta um golpe perfeito no inimigo que segurava, Kim acabando com ele com um único golpe. O protagonista olha para ele com uma expressão aliviada, então desaba no chão completamente exausto após a luta. Mas antes disso, ele recebe uma mensagem em sua mente, dizendo que a provação foi concluída. Ele agora receberá sua recompensa. O protagonista então acaba desmaiando, e é acordado por alguém lhe dando um tapa no rosto, e dizendo para ele se levantar. Quando a cena corta, vemos que é aquela mulher parecendo impaciente com o protagonista, e prestes a dar um soco nele se ele não acordasse. Kang ainda está atordoado, mas a garota lhe entrega um pedaço de papel, dizendo que essa é a sua recompensa por completar a missão. O protagonista não entende e pergunta por que é apenas um pedaço de papel. Mas a garota fica brava e diz para ele ser grato, porque ela se deu ao trabalho de imprimir para ele. Do nada, o papel se transforma em uma tela de sistema de alta tecnologia, e a garota fica surpresa, dizendo que os tempos realmente mudaram. Aparentemente, ela termina dizendo que ele ainda não completou a missão, e que da próxima vez não deve simplesmente desmaiar do nada, e simplesmente se despede e desaparece. O protagonista olha mais de perto para sua recompensa, e percebe que recebeu um monte de novas habilidades de uma vez. Entre elas, está uma habilidade de cura de 3 estrelas, que além de curar, também permite que ele sacrifique seu HP para se recuperar mais do que o normal. E a outra é uma habilidade de evolução que aumenta sua defesa, e diz que quando ele atingir 50 de poder sagrado, ele evoluirá. O protagonista explica que a maioria dos caçadores só tem habilidades de 1 estrela. Os de rank D e superior podem aprender habilidades de 2 estrelas, e as de 3 estrelas são apenas para os mais sortudos. Ele fica super feliz, porque seus esforços foram finalmente recompensados com uma habilidade poderosa. Mas então, ele se lembra que a garota disse que ele ainda não havia completado a missão, porque ele ainda tinha que escoltar Kim para fora daquele lugar. Ele vai até o amigo caído no chão e pede desculpas por se distrair e esquecer dele, até se perguntando se ele já não estaria morto. Kang percebe que ele está muito fraco e não haverá tempo suficiente para levá-lo a um hospital, naquela condição. O protagonista então se lembra de suas habilidades de cura e percebe que foi exatamente por isso que recebeu a recompensa agora. Ele diz a Kim que ele vai ficar bem, e então começa a usar sua magia nele. Seu corpo estava gravemente ferido pelos ataques dos gnolls, mas a magia do protagonista começa a curar completamente todos os seus ferimentos. Depois disso, a cena corta para o lado de fora no escritório de gerenciamento de caçadores. Vemos aquele mago traidor de antes andando em direção a uma sala, reclamando do porquê o chamaram de repente ali. Ele entra arrogantemente dizendo para eles acabarem logo com isso, porque ele está com pressa. Mas dentro da sala há vários caçadores que confrontam o mago, cujo nome é Moon Summon, dizendo que precisam conversar sobre a última missão em que ele esteve. Mas eles não estavam sozinhos na sala, porque o protagonista também estava lá. E quando Moon o vê, ele já fica chocado só de saber que o garoto sobreviveu. Os caçadores mandam Moon se sentar, enquanto ele tenta escapar pela porta. Então eles ordenam que ele seja contido. O covarde tenta correr pelo corredor, mas é derrubado por outra caçadora que o imobiliza, dizendo que ele abandonou um companheiro durante sua última missão. Ela continua e explica que um comandante de esquadrão abandonar seus companheiros no outro mundo é um crime grave. Moon tenta se safar com conversa, perguntando se eles têm alguma prova de que ele realmente os deixou lá de propósito. Mas a caçadora lhe mostra uma tela e diz que eles gravaram tudo. Então ele não tem como negar, porque quando seu feitiço falhou, ele não hesitou um segundo em fugir. E isso será usado contra ele no tribunal. Ele começa a surtar ao saber que foi gravado. E na sala ao lado, o protagonista está apenas ouvindo tudo. A caçadora vai falar com Him e agradece por sua ajuda, dizendo que esta evidência ajudará a resolver o caso.
e acrescenta que deve ter sido muito difícil para ele passar por tudo aquilo. Segundo ela, houve muitos casos de pessoas matando outros caçadores no outro mundo, mas ter provas desses casos era extremamente raro. Mas o protagonista diz que, por sorte, ele sempre grava todas as suas missões, e foi bom ele ter feito isso desta vez também. O narrador explica que era muito fácil alguém tirar a vida de outra pessoa no outro mundo, e é por isso que os caçadores sempre escolhem seus parceiros com muito cuidado. No caso de Moon, ele perdeu completamente a compostura quando seu ataque falhou, e fugiu sem nem sentir culpa. Na mente do mago, eles eram apenas escudos humanos, que ele pagou para se sacrificarem em seu lugar. A caçadora comenta que depois de assistir à filmagem, ela viu que o protagonista é muito mais forte do que um simples tanker de rank F e pergunta por que ele está trabalhando como um. Se ele se juntasse ao exército, receberia armas para ajudar a lutar contra monstros. Mas o protagonista diz que armas de fogo não funcionam bem contra monstros mais defensivos. E como ele já passou por muitos infortúnios nesta vida, ele prefere não arriscar com essas armas. E é por isso que ele quer crescer como caçador do seu próprio jeito. Depois dessa conversa, o protagonista sai do escritório aliviado, desejando que Moon passe o resto da vida atrás das grades. Mas no caminho, ele encontra Kim, que reconhece o protagonista imediatamente. O homem então se ajoelha e começa a agradecê-lo por salvar sua vida mais cedo. A história então corta para alguns dias atrás, com Kim acordando no hospital, depois de ser levado para lá pelo protagonista. Ele começa a se lembrar de tudo o que aconteceu, e que antes de desmaiar, ele viu Kang lutando contra os Gnolls para salvar sua vida. Kim percebe que não deveria ter sobrevivido àquilo, e não entende como o protagonista conseguiu derrotar os monstros, ou porque foi salvo por ele. Mas ele é interrompido pela voz de sua avó, preocupada porque o garoto está todo ferido. Ela o repreende perguntando por que ele foi em uma missão tão perigosa por ela, e perguntou se ele ficou louco e quer morrer junto com ela também. Kim diz para ela se acalmar por causa da pressão alta dela, e diz que está bem, mas a velhinha diz que ele parece um esqueleto de tão acabado que está. O homem responde que pelo menos saiu vivo, mas sua avó diz que se ela morrer, tudo bem porque ela já está doente, mas que é melhor ele não voltar para mais nenhuma missão. Kim começa a se lembrar dos bons momentos que teve com sua avó, e pensa em como ele quer viver uma vida feliz e pacífica, ao lado dela, e é quando sua avó o abraça chorando, e implorando para que ele não jogue sua vida fora assim. A história então volta para o presente, com Kim conversando com o protagonista na rua, ainda se curvando na frente dele e fazendo uma cena enorme. Kim agradece ao protagonista que responde que no outro mundo, você só pode contar com seus companheiros de equipe. Então ele não teve escolha a não ser salvar sua vida. Kang diz que também estava com medo, e que não é nenhum tipo de herói corajoso como Kim pensa que ele é. Mas o homem continua olhando para ele com admiração, o que deixa o protagonista desconfortável e diz para ele parar com isso. O protagonista lembra que não pode simplesmente dizer a Kim que só o salvou por causa de uma missão, e não esperava que eles se encontrassem novamente. Então ele tenta sair de fininho, mas Kim pede para pelo menos retribuir a ajuda. Mas antes que ele possa perguntar qual seria a recompensa, mais uma vez o protagonista ouve a voz em sua cabeça. Ela diz que uma nova aprovação foi recebida e explica a ele sobre a doença da mãe de Kim. E diz que o protagonista terá que doar 150 milhões de won para cobrir a cirurgia. O protagonista, ao ouvir tudo isso, se pergunta por que ele deveria ter que ajudar esse cara ainda mais. A voz diz que a recompensa por isso será um aumento de status e uma nova habilidade de uma estrela. O protagonista verifica sua conta bancária e percebe que tem o dinheiro, mas é tudo o que ele conseguiu economizar após anos de trabalho. Ele fica muito triste com isso, já que era a fortuna de toda a sua vida. Mas lembrando da garota dizendo que isso limparia seu karma, ele decide fazer a doação. Ela explica que como ele aceitou trilhar este caminho de provações, se ele quiser voltar atrás, perderá todas as recompensas e receberá um karma ainda pior, a ponto de poder acabar em estado vegetativo pelo resto da vida. E só de pensar nisso faz o protagonista perceber que ele não tem escolha a não ser completar as missões. O protagonista diz que a recompensa que ele receberá pode ser pequena, mas se ele não o fizer, ele nunca será capaz de enfrentar futuras provações também. Ele pensa em como a profissão de caçador é lucrativa, e que se ele se tornar um caçador renomado, pode ganhar de volta aqueles 150 milhões de won em pouco tempo. Além disso, em sua situação atual como um caçador de rank F, ele nem consegue acessar o mercado de caçadores. Então, conseguir pelo menos uma nova habilidade é uma vantagem. Então, depois de pensar muito, ele decide ligar para a Associação de Caçadores, faz a doação e recebe sua nova habilidade, que ainda não nos é revelada. A cena então corta para um teste sendo realizado, e o examinador chama os participantes. Ele explica que será um teste dentro da realidade virtual, onde os participantes controlarão personagens pré-definidos para testar suas habilidades. Os personagens terão classes e funções específicas, e o objetivo é completar missões de acordo com essas funções. E não adianta reclamar sobre qual função você pegou. O examinador explica que se você for habilidoso, seu personagem terá o que é preciso para completar a missão. Sem problemas, mas se você falhar, não será culpa do personagem. Ele então chama o nome do protagonista e diz que, seja por coincidência ou não, ele foi designado para o papel de tanker do grupo. Além disso, sua missão é resistir a um ataque de Gnolls por 5 minutos, algo que o protagonista já fez uma vez. O sistema lhe dará uma espada e um escudo, e todos os status do personagem serão travados em 30.
Eles desejam boa sorte ao protagonista e o enviam para o ambiente virtual. Lá dentro, não demora muito para ele encontrar 4 gnolls, que já o encaram e se preparam para atacar, enquanto os examinadores observam a luta de fora. O protagonista pensa no quanto teve que trabalhar duro, apenas para aumentar um pouco seus status. Agora ele finalmente tem um status que chega a 30, o mesmo do teste, e enquanto ele está pensando nisso, um dos examinadores parece se interessar por ele. O protagonista adquiriu a habilidade Escudo Guardião, que é perfeita para tankers, e decide que este é o melhor momento para testar se funciona bem. Os gnolls avançam contra ele, mas o protagonista se mantém firme, e quase sendo mordido por um deles. Ele bloqueia a mordida com seu escudo, mas outro gnoll aparece atrás dele e ataca com suas garras. O protagonista pula e consegue se desviar no último segundo, evitando por pouco um corte direto no rosto, embora o monstro acabe atingindo o chão. Ele então se aproxima da criatura e a chuta nas costelas, lançando o monstro para longe e fazendo-o colidir com outro próximo. Outro ataque vem de cima, mas o protagonista está alerta e se defende com sua espada e escudo. Ele percebe que ter todos os status do personagem em 30 é na verdade uma coisa boa, já que o personagem é mais forte e responsivo que seu corpo real. Combinar isso com sua própria experiência de batalha permite que o protagonista lide com os gnolls muito melhor, desta vez mais uma vez chamando a atenção do examinador. Um dos operadores comenta que a habilidade do protagonista de ler e reagir a situações é muito impressionante e entre todos os candidatos, ele é o mais capaz mesmo sendo apenas um tanker. O protagonista continua lutando, usando seu escudo para bloquear os ataques dos gnolls, e no meio de tudo isso, ele joga um deles para longe, o que só deixa a criatura ainda mais furiosa. Mas o monstro percebe outros 3 NPCs passando, e decide ignorar o protagonista e ir atrás deles. O examinador diz que um dos objetivos do teste de tanker é ver o quão bem o protagonista consegue proteger seus aliados, e se pergunta se ele ao menos notou os NPCs ali. O gnoll então avança contra eles, mas é quando o protagonista finalmente usa sua habilidade, Escudo Guardião, que atrai automaticamente a atenção de todos os gnolls para ele. De uma vez, incrivelmente, o protagonista consegue bloquear os 3 ataques. Um deles ele bloqueia por trás com sua espada. Os examinadores ficam impressionados, e o protagonista explica em sua mente que esta habilidade serve para redirecionar a agressão do inimigo e puxá-los em direção ao usuário. Ele diz que Asmão, no processo de limpar seu karma, está gradualmente forçando-o a jogar de uma forma mais altruísta, sacrificando-se pelo bem do grupo. O papel do tanker é ficar na linha de frente protegendo o grupo, e se algo der errado, ser o primeiro a cair. E é por isso que há uma demanda tão alta por mais tankers. Houve um tempo em que as pessoas queriam ser tankers, porque pagava muito dinheiro, mas com o tempo, as pessoas começaram a evitar essa profissão porque era perigosa demais. O risco era alto, mas a recompensa era igualmente alta. E para o protagonista, esta era a profissão perfeita para ele. Para ele era muito melhor do que apostar tudo numa vida de burocracia e papelada. Ao contrário de outros trabalhos, o estilo de vida de tanque se encaixava muito melhor. O protagonista ficou tão perdido em pensamentos que nem percebeu que o teste já havia terminado e os monstros tinham desaparecido. Sua prioridade agora é ser promovido e deixar o rank F para trás, porque nesse rank ele não pode nem participar de raids de alto nível. E além disso, ele quer se livrar da má reputação de ser de baixo rank. E é quando ele olha para o telão mostrando os resultados. E vemos que todos estão chocados com o resultado do protagonista. Um impressionante rank é simular uma pontuação perfeita. A cena corta para a Associação de Caçadores, onde um dos examinadores está reprovando um monte de gente e chamando todos de patéticos. Ele diz que essas pessoas não conseguem nem passar num teste básico. Então o que estavam pensando ao se inscreverem? O examinador pergunta se eles não conhecem os próprios limites, já que o campo de batalha não é um parquinho para eles brincarem. Enquanto diz isso, ele se lembra de um evento traumático de seu passado, mas ele perde o foco quando vê um arquivo que chama sua atenção. Ele fica surpreso com o histórico do protagonista, dizendo que ele demonstrou o comportamento ideal de um tanque, e além disso, não levou um único golpe durante todo o teste. Além do mais, ele protegeu seus aliados com maestria, depois de atrair os monstros para si, e esse é o nível mais alto esperado nos testes básicos. Mas então, o examinador é chamado por outro membro da equipe, e descobrimos que ele também é um líder de equipe. De volta ao teste, uma caçadora explica que na próxima fase, os participantes serão divididos em equipes de 5 pessoas, e 2 dessas equipes farão um teste de combate. Eles serão teleportados para uma zona de rank, e para passar, precisarão eliminar todos os monstros daquela zona, e apenas aqueles que mostrarem bom desempenho avançarão. Cada participante será enviado para uma zona aleatória, e eles só descobrirão quem são seus companheiros de equipe quando chegarem lá. Os líderes de equipe também serão designados aleatoriamente. Ela começa a anunciar os nomes dos líderes de equipe. A equipe 1 será liderada por um garoto loiro chamado Min Hyung-mo. A equipe 2 será liderada por um garoto chamado Joe Hambiel. E ninguém sabe como ele acabou nessa posição, já que ele já está suando de nervoso. Eles decidem que os 2 líderes jogarão pedra, papel e tesoura para decidir quem escolherá os membros da equipe primeiro. E Min vence e é chamado para escolher alguém para sua equipe.
ele decide que o primeiro membro deve ser um tanque. E Joe Hambiel comenta que ter uma linha de frente sólida torna as raids muito mais fáceis, desde que o resto da equipe consiga lidar com suas funções. Min escolhe um cara super musculoso para ser o tanque de sua equipe. Quando é a vez de Joe escolher, ele fica ainda mais nervoso e percebe que restam apenas 2 membros. Ele olha para Kang-san e pergunta se ele é mesmo um tanque, já que ele é tão magro. Mas pelo menos alguém que pode atuar como tanque é melhor que nada. Então ele o escolhe para a equipe. A seleção de equipes continua por um tempo, até finalmente terminar, e as equipes estão completas. A examinadora explica que numa batalha real, ninguém os protegerá então. Eles devem usar o intervalo de 30 minutos para se prepararem para o teste e conhecerem sua equipe. A equipe de Min comemora por ter uma linha de tanque sólida, e o líder diz que se todos se mantiverem em suas posições, tudo correrá bem e eles começam a planejar sua estratégia. Enquanto isso, na equipe do protagonista, as coisas não parecem estar indo muito bem e o clima está péssimo, vendo que o líder estava nervoso demais para falar. O protagonista inicia uma conversa e pergunta se eles também vão planejar uma estratégia. Ouvindo isso, Joe desajeitadamente começa a gritar, tentando animar a equipe, perguntando se alguém já tem uma estratégia em mente. Enquanto eles conversam, aquele mesmo examinador continua observando o protagonista. Ele comenta sobre o passado do protagonista e o teste em que ele falhou, dizendo que ele tem potencial, mas lhe falta talento. Então, os 30 minutos acabam, e os examinadores anunciam que o teste está prestes a começar. A cena então corta para dentro do ambiente virtual, e vemos a equipe de Min caminhando por um campo gramado, cada um vestindo os trajes das classes que lhes foram atribuídas. É quando o tanque na frente grita para todos desviarem, e vemos um inimigo aparecer do nada e atingir seu escudo. Min grita para todos formarem uma linha, dizendo que há um grupo de orcs armados à frente deles. O tanque usa sua habilidade habilidade chamada Corpo de Ferro, que aumenta sua defesa, e continua a bloquear os ataques dos orcs. Min mostra que é um bom líder, e ordena ao curandeiro para fortalecer e curar os tanques quando necessário, e diz aos outros para atacarem os orcs. O arqueiro dispara uma flecha em um dos orcs, que a bloqueia facilmente com a mão, mas isso foi apenas uma distração, para que o espadachim pudesse chegar por baixo e atacar com sua lâmina. O orc se defende e suas armas se chocam. Um dos orcs aproveita a chance para tentar atingir o espadachim de surpresa com seu machado. Percebendo que isso aconteceria, o tanque usa o escudo do guardião, a mesma habilidade que o protagonista usou antes, que atrai a atenção do orc com o machado, e avança contra o tanque, e os dois se envolvem num choque entre machado e escudo. Logo, os outros 2 orcs se juntam ao ataque, os 3 atacando o tanque de uma vez, que faz de tudo para contê-los. Min explica em sua mente que pode parecer que eles estão com dificuldades, mas com os fortalecimentos e curas dos curandeiros, eles devem conseguir aguentar por mais um tempo. Então ele e o arqueiro aproveitam a chance para tentar pegar os orcs de surpresa. Tudo parece estar indo de acordo com o plano, até que Min ouve um rosnado ao longe e de repente congela, sem saber o que fazer quando ele olha para cima. Uma horda de orcs está vindo em sua direção, todos fortemente armados. Ele conta e vê mais 8 orcs se aproximando. Parece que os 3 primeiros eram apenas um grupo de reconhecimento. Ele ataca um deles e foge, ordenando a todos que recuem para trás do tanque. Aquele tanque, cujo nome agora descobrimos ser Young-Soo, está com dificuldades para manter os 3 orcs no lugar, e está quase perdendo seu escudo. O curandeiro grita com ele dizendo que ele precisa segurar a linha de frente, ou todos eles morrerão imediatamente. Enquanto isso, os examinadores estão observando tudo à distância, usando seu drone. Então, um deles pega um microfone e começa a falar com eles. Ele explica que há algo que os participantes geralmente ignoram. O sistema de rank do governo não é apenas para honrar os caçadores, é também para garantir o nível de habilidade de cada rank. As pessoas confiam que um caçador de rank e lide com missões de rank, porque é isso que se espera deles. Um tanque de rank F com dificuldades para lutar contra orcs era esperado. Se ele pudesse derrotar aqueles orcs sozinho agora, ele estaria testando para um rank maior que... O que ele quis dizer é que para passar neste teste, não basta que apenas uma pessoa seja habilidosa. Todos têm que ser competentes ou todos falharão juntos. Min, que está quase desmaiando, diz que o examinador está certo. E se o tanque cair, todos falharão no teste. Ele ordena aos curandeiros que deem tudo de si para manter o tanque vivo. E diz que enquanto eles fazem isso, ele e os atacantes flanquearão os orcs por trás. Min avança e atinge um dos orcs com sua espada, quase sendo atingido pelo contra-ataque do inimigo. Enquanto isso, o tanque leva vários golpes e está prestes a perder seu escudo. A batalha continua, com o arqueiro acertando tiros nos orcs para chamar sua atenção, e os curandeiros fazendo seus trabalhos, até que após muito esforço, eles conseguem completar o teste e sair do ambiente virtual. O tanque, que é o primeiro a sair, cai de joelhos no chão, completamente inconsciente e ferido. Os outros participantes ficam chocados ao vê-lo assim,
e uma enfermeira aparece para prestar os primeiros socorros. O resto da equipe também está completamente exausto, mas pelo menos eles são parabenizados por conseguirem completar o teste, enquanto o tanque é levado numa maca. A anunciadora diz que agora é a vez do protagonista. A equipe de Joe, vendo tudo isso, imediatamente congela e começa a se perguntar se eles realmente ficarão bem. Ele e seu grupo atravessam o portal direto para um pântano, e Joe pensa que o tanque deles é ainda mais fraco que o da equipe 2. Então ele terá que colocá-lo na linha de frente. E vemos que não só ele, mas o resto da equipe também está pensando nisso, enquanto caminham pela lama. Enquanto isso, o protagonista está profundamente focado quando do nada eles ouvem alguém pisando forte no chão. Joe grita para avisar a todos que algo está se aproximando e diz para eles entrarem em formação enquanto puxa suas flechas. E é quando um goblin armado pula em direção a eles e pousa na lama como se as coisas não pudessem piorar. Os membros do grupo começam a sentir seus pés afundando na lama. O examinador continua observando o teste e explica que, geralmente, os caçadores analisam cuidadosamente o terreno antes de cada missão. Mas neste teste, eles não teriam essa chance e precisam se adaptar ao ambiente no meio da missão, enquanto os goblins não tinham esse problema. Percebendo que as coisas deram errado, os membros do grupo tentam recuar, enquanto um goblin vem voando com uma faca para atingir quem estiver no caminho, mas sua faca atinge o escudo dele, e vemos que Kang-san se colocou na frente para bloquear o golpe. Ele crava sua espada no goblin, fazendo-o recuar. Agora ferido Kang, então lhes diz para se acalmarem, para que possam responder aos ataques dos goblins. Um dos goblins puxa seu arco e mira no protagonista, que desvia a flecha com sua espada, que percebe que os goblins estão coordenando seus ataques. Olhando mais de perto, ele percebe que há um hobgoblin controlando-os de algum lugar. Mas naquele momento, isso não importava porque ele tinha a habilidade perfeita para essa situação. Ele então ativa sua habilidade, chamada Vontade do Guardião, que aumenta a defesa e a regeneração de HP com base no número de inimigos presentes. Isso lhe dá força suficiente para mandar os goblins pelos ares, sem precisar se mover muito. Tanto o examinador quanto os outros membros da equipe do protagonista não acreditam no que estão vendo. Joe aproveita a chance para gritar para todos atacarem juntos, e eles não perdem tempo. Eles começam a derrotar os goblins um por um, todos inspirados pela força do protagonista, que começa a notar que sua habilidade enfraquece à medida que os inimigos desaparecem. Sua defesa e regeneração caem, quanto menos inimigos restam no campo, e o protagonista acha essa habilidade bastante interessante. Mas ainda não acabou, porque o protagonista sente um tremor no chão, e imediatamente diz a todos para recuarem. Ele levanta seu escudo para bloquear o ataque, mas quando ele olha, vê que foi um ataque de um orc de alto nível, e ninguém entende por quê. Ele está em uma zona de rank, e este é um monstro de rank. Então, o grupo pensa que algo deve ter dado errado com o teste. Eles se preparam para tentar recuar, mas quando o protagonista olha para o ombro do orc, ele vê Asmaun casualmente sentada em cima dele. Enquanto o protagonista se pergunta por que ela apareceu de repente lá, vemos que nem os examinadores estavam cientes desse monstro. Eles contataram um caçador que estava supervisionando o teste, e ele diz que verificaram 3 vezes antes, mas não encontraram nenhum sinal daquele orc. Este caçador e seu parceiro dizem que vão parar o teste, porque não podem ver mais participantes serem eliminados. Desta vez, o examinador, que estava interessado no protagonista, diz para eles esperarem e verem o que acontece. Mas o examinador de óculos diz que ele deve estar louco, já que a mídia está de olho neles, desde os últimos incidentes em que caçadores foram eliminados. O caçador descobrimos que seu nome é Kim Youngmin. Diz que entende as preocupações, mas ele sabe o que está fazendo, e não é do tipo que toma decisões imprudentes. Ele até diz que se as coisas ficarem muito ruins, ele mesmo entrará para resolver. Então, eles não devem se preocupar e devem dar mais tempo ao grupo. Mas outros 2 examinadores pensam que ele deve estar brincando, já que Youngmin já havia sido expulso do campo de batalha por causa desse tipo de comportamento, mesmo com o risco de mais participantes serem eliminados. O examinador de óculos concorda e apenas diz que Youngmin terá que assumir total responsabilidade se algo acontecer. De volta ao protagonista, Asmaun, que parece ter acabado de acordar. Diz que este é o 3º teste do protagonista, e ele tem que garantir que todos os membros da equipe sobrevivam. Se alguém for eliminado pelo orc, a vida cairá sobre os ombros do protagonista, e ele percebe que a voz dela está apenas em sua cabeça, e que ninguém mais lá pode ouvir ou ver a garota. Ela termina a explicação dizendo que se um deles morrer, todo o karma voltará para o protagonista. Mas como ele já passou por algo semelhante, ele lidará com isso muito bem. Agora, antes que o protagonista pudesse perguntar mais, Asmaun se despede e pede para ele dar o seu melhor, desaparecendo no meio do ataque de machado do orc. O protagonista quase leva o golpe direto no rosto, mas consegue desviar no último segundo e o golpe atinge a lama. Será uma batalha difícil. Ele reclama porque acabou de se tornar rank e agora já o estão fazendo lutar contra um monstro daquele nível. Ele amaldiçoa Asmaun e diz que tanto ela quanto todos os outros o querem fora, por causa do karma de sua vida passada. Mesmo assim, desistir não é uma opção para o protagonista, e ele diz a todos para se prepararem para atacar, porque ele vai segurar os ataques dos orcs. Ele levanta seu escudo enquanto o orc levanta seu machado, pronto para acertá-lo com toda a força.
enquanto o orc pisa espalhando lama por toda parte. O protagonista se prepara para receber o golpe. Ele então desvia no último segundo e, com a espada em mãos, avança por baixo do orc. A criatura percebe e, cheia de raiva, balança seu machado em direção ao protagonista, mas o garoto consegue desviar girando para trás. Naquele momento, ele sente o vento forte do movimento do machado do orc, e só isso é suficiente para fazê-lo perceber que, mesmo um golpe do orc, seria o fim para ele. Joe, mesmo com medo, puxa uma flecha e grita para a equipe que o tanque está lutando para protegê-los. Então, eles precisam lutar também, mas todos ali já haviam desistido há muito tempo e estão quase paralisados de medo. Um deles até se pergunta se eles enlouqueceram no meio daquela situação. O cara até culpa o protagonista, dizendo que se ele não tivesse pulado na frente, os examinadores já teriam parado o teste. E em vez de fazer algo, ele apenas fica parado se perguntando o que a administração está fazendo. Enquanto vemos Yang Min observando tudo em silêncio, Joe salta e dispara suas flechas nos goblins, derrotando 2 no processo. Os outros 2 caçadores, mesmo com medo, ainda ajudam na batalha. Um deles levita uma árvore e a joga no orc. O monstro se vira após ser atingido por Joe e tenta avançar contra eles, mas é parado pelo protagonista, que usa sua espada para ferir o pé dele, mesmo com eles atacando com tudo o que tem. O orc não cai e fica mais irritado, a ponto de entrar em modo berserker. O protagonista não consegue acreditar que um monstro como aquele ainda pode entrar nesse modo, mas quando ele menos espera, o orc o ataca com uma velocidade absurda. Naquele momento, não podemos ver o que aconteceu com Kang, enquanto Yang Min apenas observa, e Joe só consegue gritar o nome do protagonista. Então, depois de todo o caos, vemos que o protagonista foi lançado para longe pelo golpe do orc. Ele tenta se levantar, mas o orc rapidamente aparece na sua frente e dá um soco que o protagonista bloqueia com seu escudo. Mas o orc usa sua mão livre para atingir o protagonista, com o cabo do machado, derrubando-o no chão. O examinador de óculos diz que as coisas já foram longe demais e que eles deveriam intervir imediatamente, mas Yang Min continua observando em silêncio. Enquanto isso, o protagonista consegue escapar do ogro e desliza para longe, acertando um golpe na perna do monstro com sua espada. Mas como ele já está completamente esgotado, a habilidade de aura de cura do protagonista é ativada, e seu HP começa a se regenerar. No entanto, nem isso foi suficiente para curar sua exaustão. E enquanto seus companheiros de equipe perguntam se ele está bem, o protagonista começa a se perguntar se deveria simplesmente desistir. Mas depois de pensar bem, ele percebe que a chave para a vitória é simplesmente impedir o orc de passar de um certo ponto. Então reúne toda a motivação que ainda lhe resta e diz que vai segurar o orc ali até o fim, para que todos os outros possam sair vivos. Ele grita para seus companheiros, dizendo para não se preocuparem e continuarem lutando, afirmando que ele pode aguentar. Em meio ao desespero do examinador e dos orcs caídos, o grupo do protagonista continua atacando o orc. Kang então percebe que o orc também está se cansando e diz a todos para aguentarem só mais um pouco, porque eles podem vencer, mas o orc está tão irritado quanto cansado. E desfere outro golpe poderoso no protagonista, lançando-o pelos ares novamente agora. O grupo já está acostumado com os movimentos do orc e aproveita a brecha para bombardeá-lo com ataques. Depois de tantos ataques, o orc finalmente cai de joelhos e Joe começa a se sentir aliviada, dizendo que eles venceram, mas de repente, o orc solta outro rugido e atira seu machado no protagonista, com toda a força que ainda lhe restava. Joe grita para o protagonista ter cuidado e Kang se prepara, se perguntando se conseguirá bloqueá-lo. Mas no meio do caminho, ele percebe que algo está errado e que o machado não estava realmente apontado para ele. O machado estava, na verdade, indo em direção ao caçador, que havia reclamado do protagonista anteriormente, e por causa do caos da batalha. Ele havia esquecido completamente que o cara estava lá. Vendo isso, o protagonista entra em pânico imediatamente, porque ele se lembra que se uma única pessoa cair, ele sofrerá uma penalidade em seu karma. Então ele tenta correr em direção ao seu companheiro de equipe, mas a cena corta e ficamos sem saber o que aconteceu. Vemos então o examinador de óculos se desculpando pelo que aconteceu, dizendo que foi um erro deles e que eles compensarão todos eles pelo risco que correram. Joe e os outros caçadores reclamaram, dizendo que sabiam que só poderia ter sido um erro. O protagonista se sente culpado porque tudo aconteceu devido ao seu karma. Surpreendentemente, Yang Min também pede desculpas e diz que assumirá total responsabilidade pelo que aconteceu. Mas quando a cena corta novamente, vemos que o caçador aparece vivo atrás dele, deixando um mistério sobre o que realmente aconteceu no final do teste. E como ele sobreviveu, o examinador chama o protagonista e diz que quer ter uma conversa particular com ele. Então o protagonista é levado para outra sala, onde lhe servem chá e alguns waffles para comer. Yang Min começa perguntando se é verdade, que ele sempre trabalhou como escudo humano nos últimos 6 anos, e o protagonista confirma. Ele diz que ficou impressionado com a capacidade do protagonista de se adaptar às situações, e por um momento, confiou que ele já era bom o suficiente para derrotar um orc de rank D. O protagonista finalmente entende, porque eles passaram tanto tempo sem fazer nada, e até mesmo Asmon não interferiu. Yang Min então vai direto ao ponto, e diz que seu objetivo é que o protagonista se junte aos Rangers, que é o grupo do qual ele faz parte. Ele explica que, por enquanto, ele atua apenas como examinador, mas que voltará a ser um ranger em alguns meses, e até diz que pode registrar o protagonista se ele quiser. Dessa
forma, ele poderá trabalhar como funcionário em tempo integral. Ou, se preferir, pode trabalhar para ele como mercenário. Ele diz que ficou impressionado, e descobrimos o que aconteceu na floresta no final do teste. O protagonista conseguiu empurrar seu colega de equipe para fora do caminho, no último segundo, e levou o golpe do machado do orc diretamente no peito. Ele caiu para trás, e seus companheiros temeram que ele tivesse sido eliminado. Mas então sua habilidade, Vontade do Guardião, foi ativada, e ele foi curado e ganhou um aumento de defesa. O jovem diz que não é qualquer um que poderia ter feito isso, e pergunta mais uma vez se ele quer se juntar aos Rangers, oferecendo-lhe um contrato para assinar. Kang mal pode acreditar que um grupo tão renomado como os Rangers, que geralmente só recrutam casos especiais, decidiu recrutá-lo agora. Ele mal pode acreditar que é real e pensa em assinar. Mas para aí decide pensar com mais cuidado sobre isso, já que os Rangers lutam contra monstros invasores, e às vezes viajam para outros mundos para suas missões. Seria o lugar perfeito para Asmodeus mexer com o protagonista e falando nela. No momento em que o protagonista toca no contrato, suas letras mudam e uma mensagem aparece dizendo: o quarto teste está prestes a começar. Ele deve se juntar aos Rangers e se dedicar a proteger o mundo. Se ele tiver sucesso, receberá uma nova informação especial. Então o protagonista, sem escolha, decide aceitar. O protagonista até esfrega os olhos para verificar se leu corretamente, e ao fazer isso, ele vê outra página, afirmando que ele pode completar este teste apenas aceitando a oferta. Ele fica irritado com Asmaun, porque ela nem o deixou ler o contrato primeiro. E se houver algo pior no contrato de Youngmin? Sem mais nada a fazer, ele aceita a oferta. E Youngmin fica surpreso por ele ter concordado tão rapidamente. Ele não tinha ideia de que havia uma deusa manipulando o protagonista. Mas o protagonista diz que só aceitará se puder se juntar com o mercenário. Dessa forma, mesmo que Youngmin seja seu chefe, ele ainda poderá escolher quais missões aceitar, já que a condição do teste era apenas aceitar a proposta. Ele decide que só aceitará as missões que Asmaun o forçar a escolher. Youngmin aceita e agradece ao protagonista por sua cooperação. Mas internamente, ele não parece muito feliz por ele ter se tornado um mercenário. Ele então assina o contrato e diz que é hora de ir, levantando-se para sair da sala. Mas naquele momento, algo bizarro acontece. O protagonista se sente estranho e, do nada, várias almas parecem sair de seu corpo de uma só vez, fazendo-o perder o equilíbrio. Youngmin pergunta se o protagonista está bem, que ainda está parado ali sem entender o que acabou de acontecer com ele. Kang diz que está bem, mas em sua mente, ele não tem ideia do que aconteceu. Ele viu várias imagens bizarras e percebe que esta deve ser a informação especial que ele recebeu. Seja lá o que for que ele viu, não descobriremos por agora, porque a história corta para uma semana depois. Kang-san aparece em um terminal de ônibus usando um gorro e parece estar muito frio onde ele está. Ele menciona que a informação que ele recebeu era sobre sua vida passada como um demônio. O protagonista recebeu tudo logo após assinar o contrato, e isso o deixou tão tonto que ele teve que correr para o banheiro para se recuperar. Esta informação lhe disse para ir para a província de Chuer-1 e Gang-1, onde ele teria que passar por uma masmorra. E se ele conseguisse, ele receberia um fragmento de memória de sua vida passada. O protagonista acredita que Asmaun está na verdade tentando transferir as memórias daquele demônio para sua mente. O protagonista explica que quando o mundo se conecta com outra realidade, acima do solo é chamado de um link, mas quando se conecta com uma abaixo, é uma masmorra. São difíceis de acessar porque são subterrâneas. E quando uma nova masmorra se abre, as pessoas próximas a descrevem como o inferno, se abrindo as memórias da vida passada do protagonista. Devem estar em algum lugar naquela masmorra não registrada, parado em frente à caverna que leva à masmorra. O protagonista diz que não sabe por quê. Asmaun quer revelar essas memórias a ele, mas o protagonista teve um sentimento horrível desde que recebeu essa informação na semana passada, e ele precisa descobrir o que está causando isso. O protagonista decide entrar, mas primeiro ele coloca uma barreira mágica na entrada para impedir que os monstros lá dentro escapem para o mundo. Essa é a primeira regra ao explorar uma masmorra. Outras regras básicas são preparar comida e equipamento, já que você nunca sabe quanto tempo ficará lá dentro. Também é importante ter uma lanterna, pois geralmente é completamente escuro dentro das masmorras. O protagonista leva um tempo para encontrar sua lanterna, mas quando finalmente a encontra, a primeira coisa que ele vê é um crânio enorme na sua frente. Ele grita de susto e percebe que na verdade são soldados esqueleto, e um deles está armado com uma espada. O protagonista sente que definitivamente há algo importante ali. O problema é que ele uma vez lutou para derrotar apenas um esqueleto, e agora há 5 na sua frente. Mas agora o protagonista está treinado. Depois de quase ser eliminado tantas vezes, ele aprendeu a lidar com as coisas por conta própria. Ele consegue derrotar os esqueletos com sua espada, e explica que os esqueletos atacam sem parar, porque não sentem dor, mas são fracos a ataques divinos. Esse tipo de ataque faz com que monstros do tipo sombrio se desintegrem. Instantaneamente, o protagonista diz que, se todos os monstros lá dentro tiverem esse atributo, ele deve conseguir prosseguir sozinho. Ele faz alguns alongamentos, e diz que estava se sentindo estranho antes de entrar na caverna. Mas agora esse sentimento está desaparecendo lentamente, quanto mais fundo ele vai. Kang até pensa que Asmaun pode ter finalmente decidido dar-lhe um presente de verdade, depois de todas as provações que ele enfrentou até agora. Já que ele chegou perto de ser eliminado tantas vezes, ele merecia pelo menos uma recompensa.
e bem na sua frente aparece um baú de tesouro. Ele corre feliz em direção ao baú e agradece a Asmão pelo presente, mas ele falou cedo demais, porque uma criatura enorme aparece das sombras e atinge o protagonista com força, como um golpe que o faz deslizar para longe. O dono da arma, que agora vemos ser uma bola de aço com uma corrente, é um Dullahan, um cavaleiro sem cabeça montado em seu cavalo. Enquanto gira a bola de aço, ele joga o objeto em direção ao protagonista, que se abaixa bem a tempo e usa sua magia para afiar sua espada, assim como fez na luta contra os Gnolls. Mas desta vez, a armadura do Dullahan prova ser muito mais forte, e nem sequer é arranhada pela espada do protagonista. Ele está tão focado que nem percebe a bola de espinhos vindo em sua direção. Com toda a força, o protagonista tenta bloqueá-la com sua espada, mas é jogado para trás e percebe que nem com a ajuda da magia ele pode cortar aquela bola. Ele percebe que o Dullahan está em outro nível, e para piorar as coisas, sua espada está quase quebrando com o impacto. Khan continua fazendo o seu melhor para desviar dos ataques do Dullahan, mas ele sabe que se a espada quebrar, ele não terá chance contra um demônio de rank D como aquele. No entanto, ele percebe algo, como na missão que recebeu de Asmão. Dizia apenas que ele precisava limpar a masmorra, mas não disse como. Então Mephisto disse que ele era obrigado a arriscar sua vida lutando contra o Dullahan, como ele estava fazendo. Ele percebe que o baú pode ser a recompensa que Asman mencionou a ele. Então, sem tempo para perguntas, ele decide apenas pegar o baú e fugir com ele. Mas, ele ainda precisa encontrar uma maneira de desviar do Dullahan para escapar. E se pergunta como uma criatura sem cabeça sabe onde ele está para atacar. O protagonista, por um momento, pensa em apenas correr o risco e fugir aleatoriamente, como um lunático, mas então ele percebe algo. O cavaleiro não tem olhos, mas seu cavalo tem, e com certeza está usando sua visão para localizá-lo. Então ele joga sua lanterna para o ar, conseguindo cegar o cavalo por alguns segundos. O Dullahan fica confuso com o movimento errático do cavalo e começa a balançar sua bola de ferro em todas as direções, mas o protagonista aproveita a chance para fugir com o baú. Em meio a todo aquele caos, o cavaleiro consegue ver para onde o protagonista foi e aponta para ele, mas Kang não é estúpido. Ele não fica esperando e vai embora, correndo em direção à entrada da masmorra. Só que ele havia se esquecido da barreira que ele mesmo colocou lá, e explica que a barreira não bloqueia apenas monstros. Ela também prende humanos lá dentro e leva tempo para desativar. Mas por um golpe de sorte, pela primeira vez na vida do protagonista, a barreira desaparece instantaneamente e ele consegue sair da caverna inteiro. A caverna então desmorona selando a entrada, e o protagonista percebe que agora ele não precisará mais usar a barreira para selar o local. Depois de toda essa aprovação, o protagonista finalmente tem tempo para abrir o baú, e dentro dele há uma habilidade e, estranhamente, uma garrafa de água. O protagonista decide beber o frasco que contém a habilidade, e isso melhora sua habilidade, Escudo do Guardião, aumentando tanto sua cura quanto sua defesa. Ele não sabe se fica feliz ou triste com isso, já que apenas suas habilidades de tanque continuam ficando mais fortes. Depois disso, ele decide abrir a garrafa de água, pensando em como ele costumava achar que toda essa conversa de vida passada era bobagem, mas tudo que Asman disse até agora se tornou realidade. O protagonista diz que não se importa com a interferência divina, mas se recuperar suas memórias o ajudará a alcançar a vida que deseja. Então ele fará o que for preciso. Ele então bebe o líquido daquela garrafa e começa a ter uma visão do passado. Nesta visão, um espadachim chamado Jang Hyunji, um lugar chamado Vulcão, acabou de derrotar vários guerreiros sozinho, e jura por seu nome que derrotará um certo demônio maligno. Ele aponta sua espada para uma figura no meio do campo de batalha, e o chama para a batalha. A criatura voa em direção ao guerreiro, que desembainha sua espada, mas a luta não dura muito. A cena corta e o guerreiro está caído no chão, completamente derrotado, se perguntando por que aquilo aconteceu, enquanto o demônio está parado no meio do campo de batalha. O guerreiro pergunta por que ele tirou a vida de tantas pessoas inocentes. Ele se lembra de várias famílias felizes, e então a memória corta para uma criança, chorando no meio do campo de batalha. O demônio coça a cabeça, e se pergunta o que o guerreiro quer dizer ao perguntar, por um motivo para o que ele faz. Ele se aproxima do guerreiro caído, e quando ele revela seu rosto, vemos que ele é exatamente igual a Kang-san. E então ele responde que o motivo é simplesmente porque ele gosta. O guerreiro fica chocado com a resposta, mas não tem tempo para processá-la, porque o demônio o ataca imediatamente depois. É quando a memória termina, e o protagonista se vê de volta na floresta, parado em frente ao baú. Apesar da visão traumática, pelo menos o protagonista percebe que ganhou duas novas habilidades para usar. A primeira é a índole do demônio. Além de um aumento permanente de ataque, ela também aumenta seu ataque, cada vez que o protagonista derrota alguém, e se ele fizer isso 100 vezes, a habilidade sobe de nível. A segunda é a espada demoníaca. Primeira forma, ela desfere um golpe devastador, que aumenta o ataque do protagonista, e também inflige status negativos no inimigo. Enquanto pensa em suas novas habilidades, o protagonista começa a ter lembranças ruins de sua vida atual, começando por quando perdeu seus pais e seus parentes, brigaram pela herança, até a vez em que seu ônibus capotou, deixando várias pessoas feridas. O protagonista, então, percebe que todas essas coisas ruins só aconteceram por causa dele, e das coisas horríveis que ele fez em sua vida passada. Desde a perda de seus pais, até todas as pessoas que sofreram acidentes só por estarem perto dele.
Em meio a toda essa tristeza, o protagonista recebe uma ligação de alguém chamado Young Min-hyuk, que parece conhecê-lo, e pergunta se ele quer ajudar com um pequeno trabalho. A cena corta e o protagonista vai encontrar Min-hyuk em uma lanchonete. Ele diz que faz tempo que não se veem e que ouviu dizer que o protagonista foi promovido. Ele pergunta novamente se o protagonista quer se juntar à sua equipe de gerenciamento na Hyoseng, mas o protagonista ainda está se sentindo para baixo e pergunta do que ele está falando. O protagonista acha estranho, porque essa é a empresa número 1 do setor. Então por que estariam interessados nele? Mas mais importante, Min-hyuk havia deixado de ser um caçador há muito tempo. O protagonista não sabia por quê, mas pelo menos agora ele estava trabalhando em uma boa empresa. Antes de pensar se aceita ou não, o protagonista, mais uma vez, tem outro flashback de uma das tragédias que aconteceram com ele. Neste, ele estava andando de scooter a caminho da escola. Ele estava com outro colega de classe quando ambos caíram. O protagonista diz que não está ferido, mas o outro garoto reclama em sua mente, porque toda vez que ele anda com o protagonista, eles sempre caem. O garoto até zomba do protagonista, dizendo que deve ser uma maldição, e que talvez até tenha mandado seus próprios pais para o túmulo também. O protagonista fica com raiva ao ouvir isso, mas quem confronta o garoto é Min-hyuk, que pergunta se isso é realmente algo que se diz a um amigo. O garoto pergunta por que ele de repente começou a gritar, e Min-hyuk diz que há coisas que você pode dizer em voz alta, e coisas que você absolutamente não pode. Ele diz ao garoto para se desculpar com o protagonista, que aceita o pedido de desculpas e diz que está tudo bem. Min-hyuk então sobe em sua scooter e continua seu caminho, dizendo ao protagonista para segui-lo, enquanto o segurança orienta os alunos. Então a cena volta ao presente. Min-hyuk diz que o protagonista agora vai começar a participar de incursões de alto nível, já que ele subiu para o ranking e ter uma empresa o apoiando ajudaria muito, pois eles podem escolher os melhores companheiros de equipe para ele e ajudar em seu crescimento como caçador. O protagonista ainda não consegue esquecer suas memórias como um demônio, e se pergunta se estaria realmente bem continuando como caçador. Ele diz a Min-hyuk que só veio à lanchonete hoje, apenas para ver o rosto de seu amigo novamente depois de tanto tempo. O protagonista ia perguntar algo a ele, mas é interrompido quando Min-hyuk diz que o protagonista provavelmente não foi promovido por causa de suas habilidades, e diz que se ele se tornou rank, provavelmente foi graças a algum examinador que sentiu pena dele. Afinal, até um caçador fracassado pode ir longe com a ajuda de alguém assim. Ele continua falando com o protagonista, tentando convencê-lo a entrar na empresa, mas de repente o protagonista sente algo estranho. É outra visão do passado quando ele ainda era um demônio, e começa a se sentir mal como antes. Min-hyuk fica preocupado e pergunta se ele está bem, dizendo que se ele está se esforçando demais, então ele realmente precisa de um agente como ele. Mas o protagonista se sente assim, porque acabou de receber uma mensagem em seu celular, dizendo que ele havia se juntado oficialmente à equipe dos Rangers. Ele pede desculpas a Min-hyuk por ter que sair tão de repente, mesmo que faça séculos que eles não conversam. Mas não era hora para ele ficar pensando nisso. Ele diz que realmente só veio para ver seu amigo e para agradecê-lo. Min-hyuk diz que está tudo bem e entrega o celular, que o protagonista havia esquecido na mesa, mas eles são interrompidos por uma notícia, dizendo que um portal de rank havia se aberto de repente, e que a área em que estavam era considerada perigosa. Min-hyuk diz que eles precisam encontrar abrigo, e o protagonista diz a eles para seguir as pessoas, correndo para os abrigos, mas então, um monstro parecido com um lagarto, carregando um tridente gigante quebra a janela, destruindo tudo. Ele derruba as mesas e cai em cima de um dos clientes, que desesperadamente tenta escapar do monstro. O homem grita por ajuda, enquanto sua esposa assiste preocupada, incapaz de fazer nada. O protagonista percebe que precisa fazer algo. Min-hyuk agarra seu ombro e diz que eles precisam sair dali rapidamente, porque mais monstros como aquele chegarão em breve, e ninguém culparia um rank e por fugir para se salvar. Ele diz ao protagonista para parar de agir como um herói e sair dali antes que eles o despedacem. O protagonista mais uma vez se lembra de seu passado. Kang vê que o monstro já tem outro humano, empalado em seu tridente, e está prestes a fazer o mesmo com o homem no chão. O protagonista sabe que não pode deixar isso continuar. Ele continua tendo flashes das pessoas que aniquilou em sua vida passada. Ele finalmente se decide e ativa sua habilidade de espada demoníaca, avançando contra o inimigo e atingindo-o com um golpe direto. O monstro é arremessado para longe e o velho se reúne com sua esposa, enquanto Min-hyuk fica ali chocado com a habilidade do protagonista. Kang diz que agora ele é diferente de quem era em sua vida passada e diz a todos para fugirem antes que mais inimigos cheguem. Enquanto Min-hyuk olha para o protagonista em completo choque, o rapaz diz que vai provar a todos o quanto ele mudou. A cena então corta para algum tempo depois do ataque. A polícia chegou e está ajudando os civis que sobreviveram ao ataque dos homens lagarto. Min-hyuk está no telefone com alguém e a pessoa pergunta se ele conseguiu recrutar o protagonista ou não. Ele diz que não e que foi um recrutamento difícil, o que deixa a pessoa do outro lado bastante irritada. A pessoa diz que ele não consegue fazer nada direito e que, independentemente de Kang ser rank F ou A, Min-hyuk deveria ter usado a reputação da empresa para convencê-lo. Min-hyuk tenta se desculpar, mas a pessoa já está farta e apenas desliga a chamada. Na cara dele,
O homem dá um suspiro de alívio e começa a se lembrar da luta do protagonista contra os monstros, dizendo que ele nem conhece mais Kang de verdade. De volta ao protagonista, vemos que, embora a lanchonete esteja segura, ainda há mais homens lagarto atacando os civis. O protagonista está lutando com todas as suas forças para tentar salvar a todos, mas os inimigos estão começando a se acumular e está ficando difícil para ele sozinho. Ele decide usar o escudo das provações para atrair a atenção do inimigo para si, mas isso não funciona, porque há muitos inimigos e nem todos eles estão olhando em sua direção. Ele percebe que está em desvantagem, mas sabe que reforços chegarão em alguns minutos. Então, ele só precisa aguentar e proteger a todos até lá. Um dos homens lagarto quase atinge o protagonista com sua lança, mas ele ativa na habilidade Vontade do Guardião e aumenta sua defesa novamente. Com isso, ele fortalece seu escudo e ataca o inimigo, desviando seu ataque. O bom é que com tantos inimigos, ele pode usar a habilidade que aumenta sua defesa, quanto mais inimigos estiverem presentes no campo. O protagonista aproveita todos esses bônus para atacar os inimigos com sua espada e consegue derrotar alguns, mas ainda há muitos de pé, o que pode se tornar um grande problema para o protagonista, se ele não for cuidadoso. Ou pelo menos poderia ser, se não fosse pela nova habilidade que ele ganhou, a Índole do Demônio, que aumenta seu ataque cada vez que ele derrota um inimigo. O protagonista se distrai por um momento, enquanto olha para sua espada, mas o grito de um civil o traz de volta à realidade. O exército finalmente chega, e os soldados começam a atirar nos homens lagarto, sem parar até receberem ordens. O líder do pelotão comanda os soldados a se dividirem e a procurar por sobreviventes em todos os cantos dos prédios. Vemos então vários soldados ajudando os civis feridos e eliminando quaisquer criaturas que apareçam em seu caminho. Mas quando um deles revista os escombros do prédio, ele encontra o protagonista completamente destruído no chão, segurando apenas sua espada manchada de sangue. Um soldado reconhece o protagonista e o leva ao seu superior, onde eles assistem a uma gravação da luta que aconteceu no prédio. Momentos antes, o protagonista é mostrado derrotando todos os homens lagartos sozinho, cortando-os um por um com ódio em seus olhos. Vendo isso, o oficial comandante pergunta se ele é um Ranger, mas eles não sabem, e simplesmente dizem que o protagonista apareceu do nada e começou a destroçar os monstros. Eles supõem que ele é apenas um caçador bancando o herói, mas felizmente nenhuma vida foi perdida por causa disso. O comandante ordena que eles identifiquem o protagonista e o prendam, porque não importa se suas intenções eram boas. Se eles deixarem caçadores incompetentes continuarem fazendo isso, eles terão uma séria dor de cabeça no futuro. Mas o soldado diz que o problema é outro, e a julgar pela condição do protagonista, eles nem podem dizer se ele ainda estava vivo depois de tudo aquilo. Felizmente, o protagonista acorda, e vemos que o soldado que o salvou foi Kim Chun-sik, o mesmo cara que ele salvou na masmorra no início da história. O protagonista se lembra dele, e se pergunta como foi a cirurgia de sua avó, mas ele ainda está fraco demais para perguntar. Kim pergunta sobre seus ferimentos, e se ele realmente conseguiu derrubar todas as criaturas sozinho. Mas o protagonista apenas se levanta dizendo que precisa ir. Kang se levanta e dá alguns passos, mas Kim diz que ele não iria longe naquela condição. E com certeza, o protagonista só anda alguns passos antes de desmaiar no chão, e Kim percebe que seus ferimentos são piores do que ele pensava. O caçador diz que como o protagonista é Rank F, se o pegassem naquele estado, ele definitivamente seria preso. Então Kim, mostrando que é um cara muito bom, diz que não vai deixar o homem que salvou sua vida ser preso assim. Então ele carrega o protagonista nas costas e o leva embora, sem contar a ninguém, mesmo que isso possa lhe causar problemas no futuro. A cena então corta, e quando o protagonista acorda já no hospital, ele se depara com a avó de Kim, e ela diz que aqui é um hospital. Então ele precisa descansar e que quando ele chegou ao hospital, ela pensou que ele estava muito pior, mas o médico disse que ele não corre mais nenhum risco. A senhora oferece algumas maçãs fatiadas para o protagonista comer, dizendo que ele só precisa comer, dormir e seguir os conselhos do médico para melhorar. Ela diz que foi ele quem salvou seu neto, e que ela estava esperando há muito tempo para conhecê-lo, e tinha ouvido dizer que ele era uma pessoa incrível. O protagonista come a maçã, e parece ser a coisa mais deliciosa que ele comeu em muito tempo, fazendo-o até se lembrar de sua infância quando sua mãe ainda estava viva. O jornalista se prepara para entrar ao vivo e anunciar a tragédia que ocorreu esta noite em Wangsimne, em relação ao portal de Hankie. Então ele fala com um soldado e pergunta sobre o cidadão que desapareceu após o incidente e questiona se eles conseguiram ouvir testemunhos. A isso, o soldado responde que assim que chegou, ele se aproximou para ajudar o jovem, mas notou que todos os monstros já estavam mortos. Portanto, eles agradecem a Kang pela ajuda recebida e dizem que graças a este herói, pessoas comuns sobreviveram ao desastre. O soldado continua o discurso sobre o quão grato ele é ao jovem, enquanto este último se pergunta por que eles ainda estão fazendo isso. Deixando tudo isso de lado, o protagonista em seus pensamentos sabe que agora é mais perigoso do que nunca. Ele continua dizendo que este teste não foi dado por um mero Asman, mas uma batalha que ele escolheu lutar sozinho. Assim, um mini flashback de sua luta contra o monstro é mostrado. Com grande dificuldade, ele consegue cortar uma das mãos da criatura. Enquanto isso, ele empilhava corpos ao seu redor, mas mesmo assim mais e mais lagartos mutantes continuavam vindo.
Vendo que a situação nem piorava nem melhorava, ele disse que, embora tivesse derrubado 10 dos monstros, não foi suficiente para enfraquecê-los. Mas o sistema aparece e ativa sua habilidade demoníaca, permitindo que seu poder de ataque aumente temporariamente. O lagarto ancião avança contra ele, apontando sua lança. Ele até tenta atacar o MC, que ainda estava distraído, mas nada funciona, já que o protagonista está mais forte do que antes, e portanto consegue enviar mais e mais lagartos para suas covas. Depois de ativar sua habilidade, Sangue Aromático, o protagonista salta em direção ao monstro, e com isso, a habilidade Natureza Demoníaca Selvagem é parcialmente ativada. Junto com os outros cobertos de ketchup de monstro, ele nota algo diferente em seu corpo. Ele diz que, independentemente de sua vontade, um ataque é desencadeado automaticamente novamente. Outras habilidades são ativadas à medida que ele se torna imparável e implacável. Um aglomerado de corpos está ao seu redor, e todos eles têm uma coisa em comum. Estão todos caídos no chão. Mas apesar de sua força, sua resistência permanece a mesma, fazendo com que ele se canse. As habilidades de poder de sangue continuam a ser ativadas, mas desta vez outra habilidade foi acionada, a dos guardiões, permitindo que seu HP e defesa sejam restaurados, além de remover o status anormal. De volta ao hospital, ele diz que se não fosse pela habilidade do guardião, ele não sabe o que teria acontecido se ele tivesse continuado com a loucura imposta a ele. Ele continua, dizendo que a habilidade de poder de sangue não é deste mundo, e que até o sistema comete erros ao explicá-la. Preocupado com o que aconteceu, ele não percebe alguém lhe oferecendo uma maçã. Uma senhora que estava hospitalizada com ele oferece maçãs deliciosas para ele comer e se recuperar. Ela diz que é admirável que existam pessoas como o herói do desastre. Ela também diz que alguém doou dinheiro para a cirurgia dela. O MC não diz nada, mas quem doou o dinheiro para a cirurgia dela foi, na verdade, ele mesmo, pois ela é a avó dele. E ela diz que foi difícil descobrir quem era, pois que pessoa em sã consciência daria dinheiro a alguém que não conhece. E quando ele se lembra que transferiu diretamente de sua conta, ela continua dizendo que é difícil aceitar e usar o dinheiro para a cirurgia. E é aí que o MC pergunta por que ela ainda não fez a cirurgia. Então ela continua e diz que decidiu aceitar o dinheiro, e que talvez na próxima semana eles permitam que a cirurgia seja feita. Deixando essa conversa de lado, Kang pergunta a ela quais qualificações são necessárias para receber a bênção do guardião. E é aí que a senhora interrompe e começa a falar sobre seu neto, que cresceu sozinho, e que tudo isso deve ser uma bênção para que ele não permaneça sozinho. Kang continua comendo normalmente, mas ele se engasga com as palavras ditas pela senhora. Então ele se lembra que é diferente daqueles monstros e encontra alegria em ajudar as pessoas. Então ele deseja sorte à senhora e espera que tudo corra bem com a cirurgia dela. E isso faz com que seu poder divino e fé aumentem. Após sua reabilitação no hospital, o MC se encontra em frente a um prédio cercado por proteção. Ele arregaça as mangas e, com convicção, diz que precisa encontrar mais informações sobre o poder do sangue demoníaco. Ele continua, falando sobre como é difícil usar essa habilidade em combate real, e é por isso que ele deve praticar o controle em um centro de treinamento. Ele diz que, embora seja um centro de treinamento, deve ajudar muito no início. O cara que gerencia as entradas no local confirma a da entrada do MC e diz que, uma vez confirmada, ele não pode sair até completar um mês. Então o MC diz que está tudo bem, e o atendente o informa que ele receberá mais detalhes ao entrar e falar com o sistema. Uma inspetora o chama e diz que vai guiá-lo até a entrada da sala de treinamento, desta vez seguindo a instrutora. Ele percebe que as coisas mudaram um pouco, já que não havia um guia antes. A inspetora o informa que ele terá 20 monstros para lutar, e se ele terminar todos no mesmo dia, eles terão que esperar 24 horas para serem reabastecidos. Então ela diz que vai trancar a porta, e o MC diz, ok. Finalmente, ele poderá treinar para se tornar mais forte. Mas enquanto ele se preparava, a mulher o chamou. Virando-se para a porta, a mulher diz que uma quinta fase de provação foi atribuída, devido ao karma de uma pessoa má. Ela o informa que o tempo dentro daquela sala passará mais devagar, e ele terá que sobreviver 30 dias fora e 300 dentro. Com isso, ela acena com a mão e diz que a recompensa é um poder de 105 níveis divinos. Isso deixa Kang sem palavras e em choque. Um mês se passou desde sua entrada, e agora o sistema o informa que o treinamento acabou, e que ele deve sair após a limpeza. Depois de sair da sala de treinamento, o MC entrega um pequeno cartão na recepção. A recepcionista o parabeniza por completar o treinamento, e nota um tipo diferente de aura vindo de nosso herói. Então mostra um corpo, completamente diferente do que entrou naquela sala. Desta vez seu corpo parece o de um fisiculturista, mas ele decide mudar o visual para parecer mais apresentável. A cabeleireira estava lavando seu belo cabelo, e depois disso, o MC relaxa pacificamente em uma grande banheira. Lavado e com o cabelo cortado, ele se dirige a um restaurante. Ele come uma boa refeição enquanto aprecia a atmosfera calma. Ele estava com tanta fome que quase comeu a tigela também. Então ele sai do lugar saboreando um delicioso sorvete. Ele finalmente chega em casa e abre a porta, mas corre rapidamente para o banheiro, com a intenção de se aliviar. Ele bate a porta e a tranca, deixando sua bolsa do lado de fora. Aliviado depois de fazer o número 2, o MC desmaia no chão de exaustão. Horas se passam com ele deitado e o sistema aparece, parabenizando-o por ter passado na quinta aprovação.
Um novo dia, uma nova oportunidade. E desta vez estamos em Sangdong-gu. Goblins fortemente armados com porretes aparecem, destruindo os arredores. Alguns já estão na mira, prontos para serem derrubados. Com os alvos confirmados, a ordem é dada para eliminar aqueles monstros. É executada, mas não é muito eficaz, pois os goblins são resistentes. Sedento por sangue, o goblin continua destruindo tudo na área. Um soldado esvazia seu pente no monstro, mas ainda assim a besta continua correndo em direção aos soldados. Ele tenta usar uma porta de carro como escudo para desviar das balas, mas isso não é suficiente e ele acaba sendo atingido. Então o cara fica aliviado por ter conseguido derrubar um goblin de primeira classe. Todos se retiram da área e entram no caminhão militar. O cara fala ao telefone com outra pessoa, pedindo para eles terem cuidado lá fora. Então o de cabelo castanho pergunta se o cara estava falando com seu irmão mais novo, e Chun-Sik responde que sim, ele estava. O de cabelo castanho diz que o cara se preocupa muito com o irmão, enquanto o outro diz que não e que isso não faz sentido. Ambos estão segurando o telefone para olhar a foto do irmão mais novo. Percebendo o comportamento do cara, ele avisa que esse tipo de coisa é um sinal de alerta. Enquanto eles conversam, um recruta aparece e diz que a inspetora está procurando pelo Sr. Kim Shun. Isso deixa o guerreiro de cabelo castanho em choque, ao ouvir que uma inspetora está o chamando. Uma mulher chamada Min Young se apresenta como repórter. Completamente desconfiado da mulher, o cara pergunta se ela realmente é uma repórter. Tudo que a mulher quer saber é sobre o guerreiro, de rank E, que chamou a atenção com suas habilidades fora do comum. Ao ouvir isso, a mulher só quer saber mais sobre as habilidades do rank E. Shun se recusa a falar sobre isso. A mulher diz que entende, não querer expor a identidade da pessoa que eles esconderam, mas ela afirma que só pode porque compartilha os mesmos pensamentos. Mesmo assim, isso não é suficiente para ganhar a confiança de Shun. A repórter diz que alguém que realmente quer manter alguém em segredo não os exporia daquela forma, e todo aquele entusiasmo parece mais vaidade do que qualquer outra coisa. Percebendo que foi encurralado pela mulher, o cara começa a suar como uma panela no fogo. Então, a mulher tira algo de sua bolsa e diz que sabia que não conseguiria nada dele, mesmo sob pressão máxima. Então a mulher entrega um pacote para o cara. Do nada, o motorista do caminhão o chama, fazendo-o pegar rapidamente o pacote sem questionar o conteúdo. A mulher, por sua vez, parece satisfeita por ter feito seu trabalho. De volta ao dormitório, ele segura o pacote enquanto seca o cabelo. O conteúdo dentro do envelope não é nada mais do que um pequeno presente da repórter, que queria expressar sua gratidão. Sentado, ele começa a abrir o envelope para ver o que há dentro. Dentro, havia papéis mostrando transferências bancárias em nome de Kang San. Shun está sentado no banco se recuperando de seus ferimentos, quando é explicado que tudo isso aconteceu depois de ser salvo por Kang. Ele percebe que as coisas não podem ficar como estão, então ele age. A primeira coisa que ele faz é oferecer café às enfermeiras do hospital. Ambas agradecem, pois estavam com muito sono devido ao longo turno. Com isso, ele aproveita a oportunidade para perguntar sobre as contas hospitalares não pagas, e é quando ele é interrompido, porque alguém estava realmente procurando por ele para discutir isso. Isso o deixa em choque, e ele começa a implorar para que não despejem sua avó, e a enfermeira diz que as contas já foram pagas, e que ele não precisa se preocupar. Em seu desespero, ele não percebe o que a mulher disse. A mulher repete novamente que um doador anônimo deu dinheiro para ele e sua avó. Suas palavras finalmente são compreendidas e ele começa a chorar de felicidade. Desta vez, ele chora sobre os papéis da transferência feita por Kang, e ele se sente verdadeiramente feliz por tudo isso. Apesar de feliz, ele se arrepende de não poder agradecer a seu benfeitor. Então ele enxuga as lágrimas dos olhos e diz mais uma vez o quão feliz ele está com isso. Ele enfia a mão no bolso tentando tirar algo. Seu objetivo agora é ligar para a repórter e falar com ela sobre a pessoa. Alguns segundos depois, o telefone da mulher começa a vibrar com notificações, e isso a deixa feliz porque ela sabe quem está ligando. Mas ela recebe a triste notícia de que não poderá saber quem é a pessoa. No entanto, isso a deixa impaciente com a resposta. Ela tem ficado impaciente e curiosa. Esse é o estado em que a pobre repórter se encontra, já que não consegue nenhuma informação. O tanque de Wang Simi não escapará de minhas mãos, diz a repórter sedenta por informações. Imediatamente, o protagonista sente um arrepio da ponta dos pés à cabeça. Desta vez, o MC se reúne com um grupo para entrar no Portal Negro. Mais uma vez, o herói Johan agradece a Kang-san por se juntar ao grupo, mas avisa sobre os riscos de prosseguir com um nevoeiro tão denso. Outro herói de rank, e também conhecido como Young-chan, se pergunta o que a equipe de exploração está fazendo, para não ter avisado sobre o nevoeiro. O caçador de rank D decide não dizer nada, já que ele também não sabe o que está acontecendo, mas o MC reclama do nevoeiro aparecer bem quando ele chega, e questiona se isso poderia ser coisa do karma. Ele então diz que este é um problema que infelizmente eles não podem resolver. Ele continua explicando que devido ao nevoeiro, a visibilidade será baixa, mas eles ainda podem distinguir coisas dentro de cerca de 10 metros com isso. Outro cara pergunta se o que o MC está dizendo significa que eles devem apenas esperar cegamente. No entanto, Kang tira um pote com formigas de sua bolsa, que pode ajudá-los a navegar melhor,
Algum tempo se passa, e a área ao redor está completamente destruída devido a batalhas intensas. Jung continua se perguntando que tipo de idiota traz formigas para uma raid, e diz que nunca ouviu falar de tal estratégia. Enquanto o MC espalha o líquido pegajoso, Chan duvida se deve segui-lo cegamente. Jung-chan reclama que a visibilidade ainda está ruim, e é quando, do nada, o sino de alarme começa a tocar. Isso faz Kang ficar em guarda e redobrar sua atenção. Ao mesmo tempo, uma criatura enorme começa a emergir das sombras, com os monstros se aproximando. O MC avisa sobre a chegada deles e se posiciona para a batalha. Os 3 rapazes usam as rochas como cobertura para se protegerem dos ataques. Enquanto isso, o curandeiro treme todo só de ouvir os passos do monstro. Uma das formigas da lua se aproxima da rocha besuntada de mel. Esse mel as leva a um frenesi, e elas começam a fazer barulhos diferentes. O protagonista começa a atacá-las uma por uma, enquanto sua defensibilidade aumenta em 5%. Ele crava sua espada no corpo da formiga e consegue derrubá-la. Enquanto ele estava focado em atacar uma única formiga, as outras aproveitaram para atacar juntas. Mas este ataque traiçoeiro não é suficiente para derrotar Kang, que consegue se proteger, no entanto. Uma formiga ressurge das cinzas e quebra a rocha, fazendo com que ele seja atacado, sem sequer conseguir retaliar. Sem piedade, a formiga começa a desferir golpes em um ponto muito sensível de sua cabeça, mas o MC consegue se libertar e desfere um golpe que a corta ao meio. O arqueiro dispara uma de suas flechas. Suas flechas são precisas e ele consegue uma morte dupla no local. Mas como nada pode sair perfeito, uma das flechas quase acaba atingindo o protagonista, e isso abre uma oportunidade para um mutante se aproximar deles. Pelo menos era o que eles pensavam. Mas ele foi dividido em 2. O ruivo levanta seu machado, sujo com restos de monstros, enquanto suspira de alívio. Isso deixa o cara impressionado com as habilidades dos 2, mesmo que eles não pareçam se importar com ataques descoordenados. No entanto, o mesmo não pode ser dito do curandeiro. Em um momento de alívio e descanso, um som estrondoso ecoa pela área. Assustando a todos isso, também surpreende o MC. Justo quando o sistema começa a aprimorar ainda mais suas habilidades, mais e mais formigas começam a aparecer. Os sons são tão altos que eles não conseguem dizer de onde vêm. O curandeiro, aterrorizado, não consegue acreditar no que está ouvindo. As formigas apressam seus passos em direção ao grupo. Uma delas consegue atacar o curandeiro, que usa seu cajado para se proteger. Mas o ruivo percebeu o ataque a tempo. É iminente e tudo o que espera o curandeiro é uma dor avassaladora. Jung-chan não consegue entender por que o cara está sendo tão estúpido. Todos estavam preocupados com o que poderia acontecer, exceto o MC, que conseguiu chegar a tempo e salvar o curandeiro. No entanto, a formiga ainda consegue morder algo. O que ela estava mordendo, na verdade, era o braço de Kang. A formiga morde com mais força, mas o protagonista reforça seus braços, para que nada de ruim aconteça com isso. O sistema ativa sua habilidade de corpo de ferro, tornando-o ainda mais resistente, sem segundas chances para a formiga. Kang a derrota com um único golpe. Um corte limpo e afiado foi tudo o que precisou, impondo respeito no campo de batalha. Ele espera por mais oponentes fortes. Desta vez o sistema notifica que toda a atenção dos monstros agora estará focada nele. Mais e mais formigas estão sendo derrotadas. O arqueiro suspira e não consegue acreditar no que está vendo. Isso faz seu grupo começar a questionar o quão forte ele realmente é, e perguntam se ele é realmente um caçador de rank. Por alguma razão, o arqueiro de orelhas pontudas cora um pouco ao olhar para o MC. Então ele pergunta a Kang o que ele fez para ficar tão forte em tão pouco tempo. Essa pergunta desencadeia flashbacks de tudo que ele passou no centro de treinamento. Toda a dor que ele sentiu, obviamente. Ele não pode dizer o que fez ou o que passou. Então ele simplesmente responde que apenas treinou duro, para evitar mais perguntas. Ele muda de assunto e diz que deveria dizer ao grupo que tudo o que aconteceu foi culpa dele. O ruivo com o machadinho diz que com Kang lá, não há razão para se preocupar com coisas imprevisíveis que possam acontecer. Kang, por sua vez, agradece por tal consideração. E Jung diz que nunca teve um tanque tão bom em sua equipe. Mas Jung, embora satisfeito com os resultados da batalha, não concorda com uma coisa. Ele olha para trás e critica o curandeiro, dizendo que ele não fez nada e questiona por que ele está no grupo. Essas palavras fazem Kang refletir e concordar com a declaração de Jung. Ele continua dizendo que, enquanto o ruivo cuidava das formigas por trás, e o arqueiro cuidava das da frente. No entanto, isso não se aplica ao mago. O curandeiro apenas se escondeu atrás das rochas. Então ele perguntou ao cara por que ele se juntou ao grupo. E para evitar que o grupo se desfaça, o arqueiro tenta acalmar as coisas. Com isso, ele também pediu para explicar em nome do curandeiro. Enquanto o arqueiro explica a entrada do cara, algo começa a acontecer ao redor dele. Bem debaixo de seus pés, o chão começa a tremer. O tremor é forte, causando rachaduras e fazendo-os cair em uma caverna. Ao mesmo tempo, o sistema notifica que o karma e a dificuldade aumentaram. Todos no grupo estão vivos, mas feridos em alguns lugares. Então o MC avisa que eles estão em perigo, pela simples razão de terem caído em um formigueiro. O sistema então notifica que sua defesa e saúde aumentarão, de acordo com o número de inimigos. Agora vocês estão ferrados. Jung entra em pânico e avisa que a formiga guerreira chegará em breve. O mutante de rank D, com 170 centímetros de altura, aproxima-se lentamente deles. Em seus pensamentos, o protagonista começa a perceber o quão ferrados eles estão.
por estarem em uma área de Hangxie. Ao mesmo tempo, o curandeiro inútil começa a passar mal de medo e dor. Kang se aproxima e pergunta o que está acontecendo com Wubin. O arqueiro de cabelo verde do grupo se vira e se prepara para explicar. Ele diz que Wubin tem um trauma com monstros desde a infância. Jung, sabendo que eles estão em apuros ainda maiores, agora começa a ficar irritado com toda a situação. Ele grita, perguntando por que alguém assim foi trazido para uma missão tão importante, e questiona a sanidade do arqueiro. Todos ficam chocados com as palavras de Jung-chan, porque sabem que isso não está certo. O Machadinha Chan grita novamente, dizendo que cair em um formigueiro já não era ruim o suficiente, e agora eles têm que lidar com um mago inútil também. Enquanto os caras discutem sobre o que é certo ou errado, o sistema notifica Kang de um aumento de 35% em suas habilidades. Frustrado e pensando que vai morrer, Jung diz a Wubin e Rambiel para assumirem a responsabilidade. O MC percebe o pânico se instalando no grupo e tenta acalmar o Machadinha, para que as coisas não piorem ainda mais. O protagonista sabe que se eles entrarem em pânico, suas habilidades não serão usadas de forma eficaz. Ele tenta acalmá-lo, explicando que entende por que Jung está desesperado, já que ele nunca enfrentou raids de alto nível antes. É por isso que ele diz a Jung para se concentrar na luta, e pede que ele confie no MC. Ele então pede para eles olharem ao redor, e perceberem que não importa quantas formigas venham, só há um lugar para elas passarem. Então o MC pergunta se ele pode dar conta de apenas cobrir a retaguarda deles, e Jung diz que vai tentar fazer isso. Então ele diz a Rambiel para cuidar dos túneis menores. Assim que o pequeno mago se acalmar, Kang e seu grupo se preparam para a batalha contra as formigas mutantes. Em seus pensamentos, ele diz que há 35 formigas esperando para serem abatidas, mas para ele não passa de um treinamento a ser superado. No entanto, seu único medo é que todas as formigas sejam soldados de rank mais alto. Uma formiga avança contra o protagonista, enquanto a proteção do guardião é ativada. Ele está enfrentando uma boa dose de dificuldade, já que, por enquanto, ele está lutando contra elas sozinho. Elas são rápidas e fortes. Então, ele sabe que precisa parar algumas antes que saiam do túnel. Sem tempo para fraqueza, o MC retoma o ataque às formigas. Usa uma de suas habilidades de espada para empurrar um monstro para trás. Ele reativa sua habilidade de sangue demoníaco, mas desta vez em sua segunda forma. A formiga não o deixa descansar ou pensar, e acaba avançando direto para o MC enquanto ele desfere e recebe golpes. Kang sabe que não é o suficiente, já que sua defesa aumentou, mas não seu poder de ataque. Ele consegue derrotar uma formiga e pisa em sua cabeça para acabar com ela, e garantir que ela se foi para sempre. Mas as formigas não param de vir. Seu escudo se desfaz lentamente, mas isso ainda não é suficiente para detê-lo. Com um único ataque, ele derrota 3 das formigas que avançam. Quanto mais formigas ele derrota, mais seu poder diminui. E a contagem de perdas já está em 10%. Então, mais uma vez, ele ativa suas habilidades de sangue demoníaco e consegue aumentar temporariamente seu poder de ataque. Com maestria, ele corta as formigas que continuam avançando sobre ele. Seu HP e defesa continuam a cair ainda mais, mas seu poder de sangue aumenta em mais 2%. Uma formiga ousada até tenta atacá-lo por cima, mas é inútil, pois é perfurada pela espada do protagonista. Desta vez, o que aumenta é sua determinação e foco, porque ele sabe que está dando conta. Ele avança novamente contra os monstros, enquanto seu poder continua a aumentar. As formigas não param de vir, seja do teto do chão ou das paredes. Elas simplesmente continuam avançando. Jung-chan também está fazendo o melhor que pode. Ele ataca uma das formigas. No entanto, outra formiga avançando silenciosamente consegue agarrar seu braço. Ele tenta manter a calma para não entrar em pânico novamente, mas não funciona, e ele começa a sentir uma dor avassaladora da mordida que ele usa. Seu machado para derrubar uma rocha sobre a formiga, na verdade funciona já que a rocha deu um golpe crítico no monstro, mas isso custou um dano sério em seu braço, que acabou gravemente ferido. Ele começa a pensar que é o fim, já que não conseguirá usar suas habilidades devido à dor. Mas então alguém aparece atrás dele e começa a usar habilidades mágicas. Pouco a pouco, o braço do cara volta ao que era antes. A pessoa que usava o poder de cura era o MC, que pergunta se Jung está tentando morrer ou algo assim. O Machadinha Chan fica chocado ao ver que Kang é quem o está curando, e pediu que ele parasse e usasse suas habilidades de cura em si mesmo. Primeiro, o MC agradece pela preocupação, mas diz que Jung também precisa de ajuda. Eles lutam lado a lado, prontos para morrer se necessário, enquanto Kang se preparava para se curar. Ele é surpreendido pelas formigas. No entanto, o MC consegue se defender a tempo para evitar danos maiores, mesmo que eles tenham conseguido derrotar muitas formigas. A sensação é que nunca acaba. Então, eles precisam gerenciar a estamina. Por causa disso, Kang se pergunta quantas formigas ainda restam depois daquele buraco. O pobre Wubin ainda não consegue ajudar sua equipe devido ao seu trauma com monstros, mas ele sabe que não pode continuar assim, e se pergunta por que isso só está acontecendo com ele. Tudo isso o deixa triste, já que os outros caras estão dando tudo de si para lutar contra os monstros. Chamando por Wubin, Rambiel pede que ele se recomponha, enquanto Wubin se recusa a aceitar a realidade. Isso irrita não apenas Kang e Jung, mas também o arqueiro que não gosta de ver seu amigo nesse estado. Então ele agarra o mago curandeiro pelo pescoço e começa a sacudi-lo. Ele dá um tapa no cara e pergunta se ele está vendo o que está acontecendo. Ele diz que eles estão arriscando suas vidas apenas para protegê-lo agora. Ele diz que se ele quer morrer, ele deveria morrer
sozinho, e não levar pessoas inocentes com ele por causa de seu trauma, sem palavras para explicar ou força suficiente para agir. Esse é o estado em que ele se encontra então por alguns segundos. Rubin se lembra de seu amigo o chamando, e contando sobre uma pessoa incrível que ele conheceu durante o teste, ofegante e suando frio. Ele ouve o que seu amigo tem a dizer. Rambiel não gosta de ver seu amigo assim, e pergunta se ele quer formar uma equipe com ele, e a pessoa do teste, para ajudá-lo a superar seu trauma. Depois de ouvir a palavra trauma, algo dentro do curandeiro o faz lembrar de tudo. Ele passou por seus flashbacks novamente, e se lembra de tudo que passou com sua família, tentando ficar longe do portal, enquanto ele tenta fugir a toda velocidade. O garotinho cai no chão e se machuca. Sua mãe pede que ele se levante o mais rápido que puder. Ele diz que dói. Então ela diz a Rubin para se segurar nela o mais forte que puder. Então, o garotinho se agarra à sua mãe com toda a sua força, enquanto algo acontece com ele e sua mãe. Algo ruim acontece bem na frente dele, e Rubin começa a chorar. Voltamos ao presente, onde Rubin se encontra em uma situação complicada. A mudança permanecerá quem ele é, mas os flashbacks parecem ter tido um efeito, já que sua expressão mudou. Então ele diz a Rambiel que fará o seu melhor. Ele fecha os olhos e se concentra no que tem que fazer para mudar, e diz que não quer ver ninguém morrer por causa dele. Partículas de mana começam a emanar de seu cajado de conjuração. Devido à alta concentração de mana, a atmosfera do lugar também muda. Enquanto Kang luta, o sistema notifica que algo está dando errado. O sistema continua repetindo sobre um erro desconhecido. Enquanto isso, o mago começa a se concentrar em um nível absurdo. O arqueiro faz o seu melhor para proteger seu companheiro. Ele abre os olhos e vê todos os seus amigos fazendo o melhor que podem. Kang está encurralado pela formiga, mas não desiste finalmente. Rubin vai despertar e se tornar a fera fora de sua jaula. Sua magia é tão forte que todo o lugar é consumido por chamas ardentes. Ele invocou uma salamandra forte o suficiente para destruir toda a área, e um calor infernal se instala dentro da caverna, avançando em direção aos inimigos de seu invocador. A salamandra não para por um momento sequer, mas fogo continua a ser liberado e espalhado pela salamandra. O machadinha Shan está assustado com o que está vendo. No entanto, a salamandra avança em sua direção, deixando-o com medo, mas ele não é atingido. Apenas o túnel de onde as formigas vinham é. Nosso MC também está impressionado com as habilidades do pequeno mago. Ele então se vira ao perceber o que o trauma pode fazer a uma pessoa. Finalmente as coisas mudaram para o mago, que antes era tratado como um fardo para o grupo, enquanto Rubin se concentra em queimar todo o lugar. Ele é chamado, o protagonista, pede para ele desmoronar o buraco. A resposta vinda dele diz que essa é a única maneira. Apesar do poder monstruoso de Rubin, ainda não é suficiente para impedir o avanço das formigas. Então ele está pronto para fazer o que nosso herói pediu, mas as formigas determinadas a não parar continuarão avançando. No entanto, um desses monstros consegue se aproximar do mago, só que ele não pode deixar tudo para o garoto. O protagonista também se prepara e ativa a habilidade de seu sapato. Então, ele levanta sua espada, apesar da dor e do cansaço. Ele ataca a formiga soldado. Com isso, a formiga que estava focada no mago se vira para nosso herói. Ele parece capaz de atacar novamente, permitindo que ele proteja Rubin. Agora seguro, o invocador começa a fazer o que o MC lhe disse para fazer. Ele finalmente consegue bloquear a passagem, para que as formigas não possam passar. O protagonista admira o quão incrível a magia pode ser, com tanto mana armazenado, mas a magia foi tão forte que eles também precisam sair dali rapidamente, se não quiserem ser pegos nos escombros. Com dificuldade, Kang agarra Young-chan e começa a correr o mais rápido que pode. Enquanto isso, o arqueiro o chama pedindo para ele se apressar. O lugar inteiro é soterrado novamente. Tudo o que resta são cadáveres carbonizados. Um lugar seguro longe do perigo. O MC começa a curar o membro mais ferido do esquadrão. Kang está completamente exausto, caindo aos pedaços, mas ainda mais preocupado com os outros devido a tudo isso. Luca Bellino aparece e chama pelo MC. Ele fica chocado por ela ter aparecido do nada. Ela diz que Kang passou no 6º teste e deve receber sua recompensa. O sistema exibe o status atual do MC após a recompensa, e ele sabe como é difícil aumentar até mesmo um único atributo, mas as recompensas ainda não acabaram, no entanto. O protagonista tem uma pergunta para a garota, e pergunta por que os testes estão arrastando outras pessoas para eles com ele. Ela responde que há alguns testes que ele não conseguirá completar apenas com sua própria força, e que Rubin foi essencial para este. Ela explica que as variáveis são completamente aleatórias e complexas, assim como a entrada do mago no grupo. Ela continua dizendo que ele entendeu mal, se pensou que fazer o teste sozinho seria mais fácil, e que no final tudo é apenas o karma dele. Ela termina a explicação dizendo que tudo que ele precisa fazer é calar a boca e se concentrar em passar quaisquer provações que possam vir. Fazendo um gesto com a mão, ela pergunta se ele entendeu, enquanto Kang fica ao fundo com uma expressão séria. Ela então diz que se ele entendeu tudo, ele deve retornar à realidade imediatamente. O grupo, vendo que nosso herói se levantou, fica feliz e pergunta se ele está bem, ainda sem entender bem o que aconteceu. Kang pergunta se ele desmaiou de novo. Ele pergunta por que eles ainda estão ali, e o arqueiro responde que eles simplesmente não podem voltar, já que a caverna tem 10 metros de profundidade, e eles não podem escalá-la por causa de sua formação. Depois de explicar por que não podem sair, os caras dizem que a melhor opção foi esperar ele acordar e ver se ele tinha algo, como um trampolim. Então Jung pergunta a Rambiel por que alguém teria algo tão inútil.
e o arqueiro responde que é apenas uma piada. É quando Kang surpreende a todos, dizendo que ele realmente tem o item. Eles perguntam por que ele tem algo assim, e Kang responde que é para situações exatamente como a que eles estão. O Machadinha Chan fica surpreso ao ver que o MC carrega itens de isca e um monte de pergaminhos aleatórios com ele. Os quatro se reúnem e se preparam para sair da caverna. Eles sobem no trampolim e tentam pular o mais alto possível. Eles dão um segundo salto ainda mais alto, já que o primeiro foi apenas para ganhar impulso. Finalmente, no segundo salto, eles conseguiram saltar para fora da caverna. Desde que saíram da caverna, o item começa a desaparecer. O sistema notifica que o item de uso único desapareceu de seu inventário. Então, o grupo de Kang retorna à sede dos caçadores e relata o fracasso, e com isso, a divisão, reconhecendo o erro, concede a eles acesso a uma nova raid. Os outros 3 decidiram que isso não deveria se tornar um problema maior, e assim, o assunto foi resolvido entre eles. Mesmo assim, o MC sente medo, pois isso poderia acontecer novamente no futuro. E se descobertos, eles poderiam até ser banidos. Enquanto ele pensa nas consequências, alguém pega sua mão e o cumprimenta. Ele vira o rosto para o lado e se pergunta por quê. Wubin, segurando a mão de Kang, pergunta se eles podem fazer a próxima raid juntos, e que ele vai se esforçar ainda mais para não ser um fardo em outra raid novamente. As palavras de Wubin deixam nosso herói feliz. Ele responde que eles são um grupo e não devem se preocupar. Com isso, os outros 2 começam a se perguntar sobre a palavra "nós somos", e é explicado que Kang usa palavras estranhas quando as coisas ficam constrangedoras. Yung-chan lembra que Kang mencionou que ainda não assinou com nenhuma agência após a conversa na sede dos caçadores. Os caras se despedem, enquanto Yung se afasta do grupo. Ele começa a ligar para alguém em seu telefone. Então, o prédio da administração Shinsang é mostrado ao fundo. Alguém é ouvido falando ao fundo dizendo sim, e que eles entenderam a senhora ao lado da mulher mais velha pergunta que tipo de chamada a faria suspirar assim. Ela responde que estava falando com o Machadinha Chan, e que eles supostamente devem contratar um caçador de rank. E, surpresa, a outra mulher pergunta o que ele está pensando para dizer algo assim. E a primeira mulher também tenta entender. Com a recomendação de Kang, a mulher começa a pesquisar e descobre que não muito tempo atrás, ele não era nada mais do que um rank F. Ela então se lembra que Yung disse para ela não julgar com base em dados, mas sim na habilidade, e explica que o MC é o melhor caçador que ele já viu. Ela sabe que se não ajudar o Machadinha, isso se tornará um problema maior mais tarde por causa do seu drama. Em uma planilha de recrutamento, ela nota que foi uma recomendação de Yung Chanwoo. A impressora começa a imprimir a recomendação de Kang. Um cara a recebe e se pergunta quem é a pessoa na recomendação. Enquanto questiona o nome de Kang, seu superior aparece e pergunta quem é a pessoa, dizendo que nunca ouviu falar desse nome. Ele pede para ver os papéis e fica surpreso ao ver que um rank e recebeu uma recomendação. Alguns extras ao fundo dizem que Min-hyuk está causando problemas de novo, e o supervisor responde que não está incomodando ninguém. O supervisor pergunta a Min-hyuk se Kang é a pessoa que ele tentou recrutar antes, e falhou. Então ele critica o pobre rapaz, dizendo que se nosso herói passar na seleção da Shinsing, vai custar caro para eles porque Minho não tem olho para talentos. Sarcasticamente, o outro cara agradece pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo. Depois de tanta crítica, ele fica parado sem responder ou dizer nada. Pelo menos é o que parece, até que ele começa a amassar o papel. Então ele transforma o papel em uma bola de lixo. Enquanto isso, o MC está fazendo barras para construir costas largas, e não para de treinar por 1 minuto sequer. Um som de notificação interrompe seu treino. Então ele pega o celular no bolso para ver o que é. A notificação veio com um link para ser aberto. O link em si é enviado por Wang Simi, e é apenas mais um e-link que tem sido enviado com frequência. Com isso, Kang começa a pensar que se ele se tornar um Ranger, ele será enviado para lugares diferentes. Então ele aperta o celular com força e pede para que todos fiquem seguros. Enquanto isso, a frota de Rangers se dirige para o campo de batalha. Todos estão tensos sobre o que acontecerá lá, incluindo o cara que o MC ajudou. Eles chegam ao local da batalha e todos descem do caminhão. O tenente diz que a missão dos rapazes é resgatar civis e eliminar os monstros e que eles não devem baixar a guarda, porque se o fizerem, seus companheiros de equipe podem morrer. O esquadrão de extermínio faz seu trabalho com eficiência. Os lobos mutantes caem um por um, mesmo que a destruição se espalhe. Os monstros estão diminuindo gradualmente. Ao fundo, alguém grita para os soldados se moverem para o próximo local. E assim eles fazem. Os soldados começam a se reposicionar. Eles patrulham a área para verificar se está segura e para encontrar quaisquer civis ou monstros. Um soldado vigilante começa a pensar no ódio que sente pelos gnolls, mas apesar de inspecionar a área, eles não percebem que há monstros bem acima deles, devido ao movimento das criaturas. As pedras começam a cair. O combatente percebe e avisa os rapazes que os monstros estão vindo da parte superior da área. Com isso, eles atiram nas criaturas e são instruídos a não deixar um único escapar. O lugar inteiro começa a desmoronar devido às balas e aos gnolls. Um dos gnolls tenta fugir, mas uma pedra cai em cima dele. Uma nuvem de fumaça sobe devido aos escombros, causando baixa visibilidade. Um soldado, ainda com baixa visibilidade, consegue ouvir o grito de seu camarada, que está sendo atacado pelo monstro. Mas apesar de estar em perigo, o soldado consegue bloquear a mordida do monstro, enfiando sua arma na boca dele. Então seu camarada estende a mão e começa a puxar seu amigo, saindo de debaixo do monstro.
O combatente Chun-Sik diz que esta é a razão pela qual ele odeia Gnolls, depois da provação que passaram. O tenente pediu que eles vasculhassem a área e relatassem imediatamente. Se encontrassem mais Gnolls, Chun-Sik parte para patrulhar os arredores. Sempre em alerta máximo, o cara na frente deles percebe algo errado. Então eles param por um momento. Ele vira o rosto para o lado para ver o que pode ser e fica chocado. Então Chun pergunta ao seu comandante Park: o que está acontecendo ali? Park responde que precisará deixar a formação por alguns minutos, porque antes de vir para o E-Link, ele recebeu uma mensagem de seu irmão, dizendo que estava indo para os abrigos, mas o lugar para onde ele foi não é seguro. Então Chun pediu para ele pelo menos relatar aos seus superiores, mas Park diz que aquela área não está sob a segunda companhia, mas sim da terceira. Chun tenta argumentar, mas não adianta muito, portanto. O cara pede compreensão, dizendo que se fosse a avó de Chun, ele provavelmente faria a mesma coisa. A isso Chun responde que este não é o problema, que Park está tentando entrar em uma área perigosa sozinho. Com esses argumentos, Park parece hesitar um pouco. No entanto, apesar de entender, Park faz o oposto do que seu amigo diz, e se dirige para a zona de perigo. Não há muito que ele possa fazer. Chun observa seu camarada correr para onde precisa ir. Ele corre, o mais rápido que pode, para chegar lá rapidamente e manter sua família segura. No entanto, seu amigo aparece correndo ao seu lado, e diz que não pode deixá-lo ir sozinho. Então Park avisa do perigo e pede para Chun retornar à zona segura. Logo após as palavras de seu comandante, o outro cara responde que não importa para onde ele vá, porque Chun vai também. A única razão pela qual ele está acompanhando seu amigo é porque ele acha que Kang faria o mesmo. Então o vídeo termina aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ative o sino de notificação e nos vemos na próxima vez no canal do Tab.